Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, âncora do Naturalizar Podcast, e hoje eu trouxe um assunto de extrema importância para nós mulheres, para homens também, para todo mundo, que pouco se fala, mas tem que ser tratado sim, e nosso canal é de informação, então nós viemos trazer uma informação muito importante para você hoje, tá? Tô aqui com a minha amiga Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem, e você, Gabi? Eu tô bem também. Obrigada por você vir aqui falar desse assunto. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre suicídio, uma história real que você vivenciou, Sim. Bem próximo, né? E você pode se apresentar um pouco, falar quem é você, quem é o Arthur? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra fazer parte aí do canal, bater esse papo com vocês, trazer essa informação tão importante, tão necessária que às vezes a gente não consegue abordar. Como você me apresentou, eu sou a Lili. Muitos me conhecem, né, como Lili. Hoje eu sou mãe de um suicida. Então, se eu for sempre falar quem é a Lili, hoje eu sou mãe de um suicida, alguém que está se reconstruindo em não ser mais a mãe de um filho vivo. Mas eu creio que eu sou mãe de um filho que vive eternamente, então é ressignificar o que eu passo hoje. Tenho 35 anos, apesar da minha cara de 15. E as espinhas que dizem o mesmo. Nada contra, só o RG, mas a gente descarta ele. Mas eu hoje venho passando realmente por esse processo de ressignificação após a morte do Arthur, né? Arthur era o meu filho de 14 anos, que se suicidou agora, dia 1º de abril de 2022. Então, daqui a alguns dias, o Arthur completa 6 meses. Longos 6 meses e curtos 6 meses, porque é muito intenso, é muito maluco, assim, como tem acontecido realmente, sabe? Eu olho hoje e eu falo, meu Deus, tem só 6 meses, mas já tem 6 meses, porque são 6 meses de intensa saudade, ausência, você sentir a dificuldade de, ele não tá aqui pra tomar um suco e bater um papo, assistir uma série, conversar, e ao mesmo tempo, são 6 meses que o Senhor tem me capacitado e feito a minha voz querer ser ouvida a ponto de eu falar com tanta propriedade, com tanta tranquilidade e serenidade sobre o assunto, que é um assunto que não é fácil. Doenças psicossomáticas, ela nunca é fácil de ser dita, suicídio principalmente, né? Ninguém quer falar sobre suicídio. Eu comecei a observar que as pessoas preferem ocultar esse tipo de morte, esse tipo de situação, por não saber lidar, por não querer ser responsável ou corresponsável por algum tipo de ato ou decisão que a pessoa teve num surto psicótico. E o Arthur sempre foi meu maior parceiro, assim, então eu acho que eu hoje sou quem eu sou porque o Senhor permitiu que eu gerasse alguém que me fizesse tão grandiosa, sabe? É muito doido isso, porque eu fui mãe muito jovem, né? Como muitas mulheres hoje em dia são mães jovens, eu fui mãe jovem. E eu aprendi a ser uma pessoa independente, de força, determinada, de personalidade. E o Arthur me construiu assim, né? Essa guerreirona que quem é mãe sabe, tipo a leoa. Mas alguns processos com ele fez com que eu aprendesse a ser filha. E aí foi onde eu fui ministrada pelo Senhor e aonde eu me tornei filha de um Deus que sabe de todas as coisas, que é o que eu creio, né? É o que eu sigo. Então a verdade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ele me permitiu com que eu entendesse isso. Eu não falo que o Senhor me deu, o Senhor recolheu, porque o Arthur morreu por escolha, né? O Arthur escolheu tirar a própria vida. Entendi. Isso não... Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu sei que também não é um desejo do Pai que você elimine e termine com a sua vida, né? Esses não são os planos dele pra gente. Mas ele fez com que eu tirasse força da onde eu não sabia que eu tinha, não me via tão
gigante, assim. Hoje eu olho ali e às vezes eu falo, cara, mas as pessoas falam tanto, elas afirmam tanto isso pra mim, Gabi, e às vezes eu falo, cara, não me vejo assim, tipo... Mas aí eu olho pra trás e eu falo, cara, é tão grande tudo que acontece, é tão intenso tudo que eu vivo, que sim. Você é uma mulher gigante. Eu sou uma mulher gigante, então eu acho que essa é a Lili aí. Uma Ótimo. mulher gigante. Uma mulher gigante. E você falou, né, sobre doenças psicossomáticas. Então, o Arthur, ele sofria de uma depressão? Fazia algum tratamento psicológico? O Arthur sofria de depressão. O Arthur fez tratamento psicológico por muito tempo. Eu falo que o Arthur, ele teve alguns períodos, né, e algumas situações onde ele esteve precisando de ajuda psicológica. Inicialmente eu procurei ajuda psicológica por uma ausência paterna, porque o pai do Arthur faleceu e eu estava gestante, então ele não tinha essa imagem, ele tinha uma lacuna aí de identidade, então eu procurei ajuda psicológica baseada nesse início. Ele, durante 6, 7 anos, ele fez terapia, ele super curtia, ele ressignificou essa ausência, ele identificava, mas a gente sabe que isso é um ponto que acaba abalando e te deixa com manchas, né, dentro da sua identidade. O Arthur passou por abuso, que ele revelou depois, ele passou pela surdez. Então o Arthur ficou surdo durante 1 ano e 7 meses, sem causa justificada, ele amanheceu surdo. Então, foi um período muito intenso, e aí foi quando o Arthur adoeceu real. A depressão, ela voltou à tona com tudo, e foi um período muito intenso, assim. Foi quando eu realmente eu descobri a Cristo, que eu falo que eu não descobri, porque eu sempre fui muito temente, sabe? Mas eu vivi a Cristo. E aí foi quando o Senhor me deu estratégias para conduzir esse período, onde eu descobri a fortaleza que eu tinha em Cristo. Mas eu passei por períodos terríveis. Então, por exemplo, a escola, ela era, péssima. Péssima. Isso que eu ia te perguntar também, Nossa. né? Teve o papel da escola ou faltou o papel da escola? Faltou o papel da escola. O Brasil, ele não tá preparado para nada, né? A grande realidade é essa. E quando eu falo pra nada, eu tô falando de uma deficiência física que o Arthur passou, onde a escola foi extremamente omissa, porque a escola veio num momento de pandemia, a surdez e a ausência da escola. Então, por exemplo, a gente tá aqui num podcast, é a mesma coisa que a gente colocar a comunidade surda pra nos assistir agora, elas vão ficar vendo muda, porque, por exemplo, eu fui fazer a live agora na quinta, a internet hoje, apesar de toda a tecnologia, não existe live que faz tradução simultânea. Então, assim, a comunidade surda não é alcançada. O Teams, você faz reunião, se você tem um surdo na empresa, ele não tem. Ele não vai ter acesso. E a pandemia acabou, mas as reuniões online se mantiveram. Então, assim, a empresa não tem um intérprete, a escola não tem um intérprete, a escola não tem... compaixão, sabe? E aí foi o que eu falo, tipo, o Arthur, ele tava numa escola referência de Diadema, eu até brinco que eu nem cito o nome, porque não é porque eu não quero fazer propaganda ruim, é porque não merece nem ser dito mesmo, porque é tão ruim. E assim, é uma escola referência, eu pagava quase R$2.000 de mensalidade, eu trabalhava pra dar o melhor estudo pra ele tinha escola de inteligência emocional do Augusto Cury, eu acionei o Augusto Cury, eu falei, cara, é uma vergonha essa escola ter o selo e eles não trabalharem o emocional das crianças. Então assim, o Arthur teve 0 inclusão. Isso na acessibilidade física. E aí, quando você traz isso pra psicossomática, cara, é surreal, né? Eu até fiquei pensando muito, né? Tipo, o naturalizar, o podcast. A gente fala tanto de naturalizar as coisas, né? De trazer isso pro dia a dia e falar assim, cara, é natural. E a gente... É mais um clichê, tipo, porque não é real, a galera não faz a naturalização das coisas, né? Não. Então, por exemplo, eu tô vendo o amiguinho zoar, eu acho legal, mas eu não me posiciono contra aquele bullying. E falta muito isso, né? E falta... eu passei por bullying na escola também, e a professora simplesmente... não falava nada. Isso. E ela via. É isso. E falta preparo demais nas escolas. Não só na escola, como você falou, no trabalho. Acho que em todos os lugares o Brasil não está preparado. E aí, por exemplo, você tá falando do bullying, né? Você, Gabi, sofreu bullying. Se você rebate, a advertência vai pra ambos. Porque você perdeu tua razão. Mas se você fala, a advertência não vai pra quem tá te fazendo mal.
ela só vai se você rebate e vira uma agressão física. Todo mundo se omite, né? A verdade É uma omissão. Sim. Então, assim, tá tudo bem você me zoar por uma característica minha, uma deficiência minha, uma diferença minha. Você tá depressivo, você tá passando por um problema difícil. Eu prefiro falar pra você assim, a estranhinha ali, ó. Nossa, aquela menina é sinistra. Vive de mau humor, vive fechada, ela não fala com ninguém. Cara, mas você não tem compaixão de olhar e falar, cara, o que tá acontecendo? Ela tá diferente. Por que ela perdeu o brilho. E aí, assim, eu falo sempre muito pra essa geração. Eu falo, cara, seja a boca diferente, né? Seja a pessoa que vai se posicionar. Porque quando a gente é adolescente, a gente é um idiota. Essa é a grande realidade. Porque se a Gabi de hoje olhar quem você era lá atrás, quantas coisas você não teria feito que impactou a vida de outras pessoas. Eu, Lili, cara, eu era a pessoa mais zoeira do mundo. Eu fazia bullying, gente. Eu vou ser real. É que eu não tinha esse nome, mas eu era a pessoa da zoeira, eu era do fundão. Quantas coisas eu fiz de forma babaca que eu posso ter impactado a vida de outras pessoas. Mas em contrapartida, eu era aquela que, não mexe com os meus. Que se zoasse meu grupinho... Você defendia. Nossa, você é louca. Eu arrumava confusão, então, eu saía na mão. Você sempre foi uma pessoa que se posicionava... Muito. Só que assim, eu era selecionadora, né? Eu defendia minha galera e que se lasque o resto. E aí hoje é o que eu prego pra essa molecada. Seja a voz ativa diferente. Os professores precisam entender que as doenças psicossomáticas, elas precisam ser tratadas de uma forma diferente. Os pais precisam entender, principalmente... E aí, assim, né? É muito louco, porque você fala... A escola... A pública, ela não tem, né? Hoje o Estado, ele não te proporciona isso, né? Infelizmente. Não. E aí você fala assim, eu vou falar pra um pai, olha, seu filho precisa de ajuda. Tá, vai pra fila do SUS. E? Vai ficar muito tempo esperando. O Arthur, quando ficou surdo, em finzinho de 19, início de 2020. Nós estamos em 2022. O Arthur não foi chamado ainda pra primeira consulta da surdez. O Arthur ficou surdo, o Arthur foi curado, o Arthur morreu e eu ainda tô na fila. 2 anos de espera. E não resolveu. Porque assim, no dia que me ligaram, eu mando o óbito. E aí? Só que assim, ele não morreu disso. Quantas pessoas, né, morrem esperando. Disso. Então a gente tá falando de um boom que aconteceu na sociedade, no mundo. As pessoas adoeceram real. As escolas estão com uma somatória surreal de crianças e jovens doentes. O Estado não tá preparado. Não. E a pandemia veio pra mostrar muita coisa. Mostrar. E a particular tem um egocentrismo muito grande, né? E mascara muito, né? Vou fingir que eu vou ajudar. É isso. E você falou que o Arthur passou por esse processo de surdez, né? Ele sempre teve a depressão, né? E passou por tratamento psicológico. Nos últimos meses, assim, se intensificou muito. Tem muita gente que relata sobre depressão e que o adolescente fica muito no quarto, muito resguardado. O Arthur passou por esse processo também. O Arthur era fora da caixinha, né? Acho que é porque eu sou fora da caixinha. Puxou a mãe. Ele era um pouco fora da caixinha. Porque o Arthur não era esse perfil, né? Que é outra coisa que eu tenho batalhado aí pra desmascarar. Que não existe um perfil suicida, não existe um perfil depressivo. Existe, sim, sintomas e ações intensificadoras de uma depressão e de um perfil mais suicida. Que é mais natural que as pessoas identifiquem. Então é muito mais fácil eu olhar um jovem que fica em casa, se não toma banho, que ele não escova o dente, que ele é rebelde, que ele bota um preto, cabelo na cara, acessório, manga comprida. Esse é o perfil depressivo suicida. Mentira. Porque o Arthur era extremamente comunicativo, o Arthur era extremamente ativo na igreja, o Arthur era extremamente usado pelo Espírito Santo, o Arthur era um real intercessor, ele vivia brincando, ele jogava bola todos os finais de semana, ele fazia campeonato de videogame, só que ele era depressivo. Então, na verdade, o perfil é simplesmente ter a doença. Então a gente precisa se alertar. Então, por exemplo, agora que eu comecei a estudar, a procurar
As meninas conhecem, né? Que estão aqui hoje me acompanhando. O Arthur foi sempre muito quebrado. Ele sempre se quebrava muito. O Arthur, ele podia entrar pro Guinness. Eu sempre brincava. A gente brincava com isso. Nossa, a gente fizer um vídeo do tudo que o Arthur se quebrou e se machucou. Alguém só se sofreu um acidente muito grande teria feito. E eu não sabia que isso era uma mutilação. E isso me pegou. Porque há quanto tempo o Arthur se mutilava? Você acha que mutilação é corte? O Arthur se mutilava, se quebrando. Se quebrando. Cara, isso me abalou semana passada. Mano, surreal. Me desestabilizou. Semana passada foi uma semana tensa, porque a gente foi pra uma campanha, né? Tipo, um bate-papo na igreja, tipo, do Setembro Amarelo, lá no NV, que é um Ministério de Nova Vida para dependentes e codependentes. E aí ela começou a falar e identificar, e assim, frases naturais que a gente naturaliza. Tipo, se eu morrer, ninguém vai sentir falta de mim. Cara, você tá dando tendência de tipo assim, ó... Não vale mais a pena estar aqui. Exatamente. E a gente acha que é frescura. Ai, nossa. Tanto que eu brinco, né? Eu falei até na live. O Arthur falava assim, se um dia eu morrer, ninguém sente falta. Eu cantava Nego Drama, gente. Eu cantava Racionais pro menino. Nego Drama, aí eu ficava aqui entre o sucesso e a fama. Ele, não dá pra falar com você leva tudo na brincadeira. E eu falei, mas que esse drama, essa hora da noite? E assim, não era um drama. Era sinal. Era um sinal. E eu não identificava isso como um sinal. Por quê? Porque ele não era o garoto 24 horas trancado no quarto que não deixava de tomar banho. O Arthur tomava banho, ele saía do banho, ele passava hidratante, ele passava perfume, ele sempre tava arrumado. O Arthur sempre tava, tipo, muito vaidoso. E aí ele fala uma frase dessa, você fala, mano, tá enchendo meu saco essa hora da noite. Tá brincando, Né? Eu queria sumir. Cara, isso é uma frase de um perfil extremamente depressivo. Por que você quer sumir? Porque você não aguenta mais lidar com alguma situação. Traz isso pra gente que não é depressivo. Quantas vezes você falou essa frase? Nossa, no meio do trabalho, você falou como eu queria sumir. Porque você quer se esconder de algo que você não tá sabendo lidar. Por exemplo, o excesso de trabalho. Traz isso para um adolescente que tá vivendo 24 horas em algo que não tá conseguindo administrar e tá o adoecendo. Ele quer sumir. Ele quer sumir, ele quer acabar com o problema. Ele quer acabar com o problema. Né? Então, e isso foi muito louco. E quando ela falou assim, porque há mutilação e não sei o quê, eu falei, mutilação. Arthur se mutilou 2 vezes antes do suicídio. De braço, cortar, né? De cortar. Na realidade, ele se coçou até ferida. Porque ele teve uma crise de ansiedade muito forte, ele acabou se machucando no pulso. E a última vez foi 1 semana antes, ele se matou, ele se machucou na sexta, na outra sexta ele se matou. E eu falei, nossa, o Arthur, né, começou com indício, mas foi muito rápido. Porque tem um período, né? A pessoa, ela tá depressiva, aí a pessoa, ela começa a se mutilar, porque a mutilação, ela vem justamente porque você quer... materializar e testificar aquilo que você sente no sentimento. Então, eu tenho uma dor tão grande que eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou me machucar, porque aí eu vou esquecer talvez aquela dor do coração. Ele materializa a dor que ele tá sentindo. E eu falei, nossa, mas foi muito rápido, pra que depois a pessoa chegue no nível de tipo assim, já me machuquei tanto, eu não consigo mais, né? Já não supre mais aquela dor física, ela acaba se matando. E eu falei, caramba, como que o Arthur se matou tão rápido? E ela falou assim, mas a mutilação não é só com corte. A pessoa às vezes se quebra, ela se... Cara, a minha pressão foi lá pro tornozelo. E é recente, né? 1 semana que você descobriu isso. Porque eu não enxergava dessa forma. Assim, real não enxergava. 15 dias, 20 dias antes, o Arthur já tinha quebrado a perna, já tinha torcido o joelho, se cortou e se matou. E isso, assim, eu tô falando de 15 dias, mas ele vivia anos se mutilando. Anos. Eu posso falar 6 anos, pelo menos, de mutilação. Então, ele provocava uma queda, provocava algo ele vivia... pra poder E quebrar. era muito assertiva, eram quedas assertivas. Ficava sem andar, era abrir a cabeça, era clavícula, era costela, era tudo que você possa imaginar. E eu nunca identifiquei. E isso é um alerta. Ele é espoleta, né? É ativo. Cara, é ativo demais. É ativo demais. É o excesso. É o excesso. É um excesso. Né? Não é que assim, tava no fute, machucou. Tava no Gil, machucou. Não. Aqui, do nada... No dia a dia...
do nada caía. Exatamente. E isso me assustou real, gente. Vocês não têm noção, porque eu não Isso identificava. talvez seja pra chamar a atenção, porque ele vai ficar em casa e vai sair um pouco, talvez, daqueles problemas, vai ficar um pouco mais recluso, né? Chamar uma atenção pra ele mesmo. Exatamente. Seria pra ele. E pra alertar, tipo, ó, não tá legal. Né? Porque assim, a pessoa que ela é doente, ela não consegue falar. Essa é a realidade, né? Você não consegue chegar e falar assim, cara, tá tudo ruim. Porque eu falo que... Eu falo porque eu tô passando os 6 meses, né? A pessoa quando chega pra mim fala assim, Lili, tá tudo bem? Eu já vejo que a pessoa tá aqui. Cara, fala que sim, fala que sim, fala que sim, fala que sim, fala que sim. É notório que ela quer que eu fale sim. Às vezes me dá vontade de falar não. Mas você fala que sim. Porque eu sempre tô bem. A Lili é assim, eu sempre tô bem, gente. O mundo tá caindo, a 10ª Guerra Mundial tá acontecendo, eu sempre vejo meu copo menos cheio do que mais transbordando. Eu sempre acho que tem lugar pra encher. Eu sempre fui assim. Então agora não é diferente. Só que as pessoas, elas não querem ouvir se você tem problema. E aí você tá doente, você já se sente culpado por algo. Você já se sente a pessoa mais errada do universo. Você já se sente um peso real. Você se sente um lixo. Assim, é que essa palavra é muito pesada, mas é real. Mas é você isso. se sente um lixo. E aí você vai perguntar pra alguém que não quer te ouvir efetivamente? Não. Vai ser mais um que vai falar assim, ai, mas isso passa. Ai, você é forte. Você é forte. E assim, eu ouvi isso, que eu sempre falo, me usem de exemplo, me usem como referência, mas não se cobrem por não ser. Eu sempre falo isso pra todo mundo, porque eu falo que eu sou realmente... Não é que é diferenciada, eu sou realmente fora da caixinha, assim. Eu acho que o Senhor escolheu pra que eu fosse desse jeito, pra que eu pudesse... Ele capacitou, né? Exatamente. Então, só que isso me preocupa às vezes, sabe? Porque eu olho e eu falo assim, cara, imagina alguém que não consegue. Fala, cara, eu sou muito ruim. Eu sou muito fraca. Eu sou muito lixo mesmo, sabe? Então, é uma linha muito tênue eu falar do jeito que eu falo, com propriedade, com autoridade, com naturalidade. E é muito preocupante a pessoa se sentir o oposto do que ela deveria, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, tipo, quando eu me posiciono desse jeito, a minha mão, ela sempre tá estendida para que ela possa estar aliançada e alicerçada na outra. Porque senão o dedo tá apontando. Você tem que ser forte, que é o que você escuta. Não, eu tô com um problema, Lili. Ai, mas você é forte, para com isso. Isso vai passar. Aí você vira as costas, a pessoa sempre fala assim, tá, vai passar. E aí? E Como? até não passar... Não, como? Como? Porque você me virou as costas. Porque assim, eu não vejo saída, beleza? A Gabi não vê saída em nada da vida dela. Aí você fala comigo, eu falo, cara, isso vai passar. Eu viro as costas. Se eu tô te afirmando que isso vai passar, a sua cabeça automaticamente faz o quê? Cara, ela tem uma solução. Ela vira as costas, ela vai embora com essa solução e ela continua me deixando onde eu tô? Sim. Não dá pra ser assim. Não consegue ter uma real ajuda, né? E as pessoas não ajudam, entendeu? Aí, por exemplo, eu tenho adolescentes aí que me acompanham, que falam muito comigo, que são dois pontos que eu cara, me assustam muito, né? Não buscam ajuda porque os pais não aceitam. E outros que vão lá e falam, mas não faz... não muda nada eu ir na terapia. Tá, beleza, não muda nada. Mas como é que tá sendo? Eu chego lá, fico muda, vou embora e nada aconteceu. Ela não falou nada. Eu falei, filha... Você falou o quê? Assim, né? Ela não é evidente. Eu brinco, Ainda né? não lê mentes. Né? Ela não é... Ela não tem como adivinhar. Se você não abrir... eu falo... Mas você falou daqui... Porque assim, é muito engraçado. Porque eles confializam muitas coisas pra mim. Mas não falam com o Não terapeuta. falam. E eu falo assim, cara, eu vou te ouvir, eu vou te orientar, eu vou orar pela tua vida. Mas assim, eu não sou capacitada, né? Eu, Lili, não substitui... Uma psicóloga, Não um substitui psiquiatra. um tratamento. Eu vou te dizer, cara, isso aqui você precisa. Tanto que às vezes eles falam, postam, saindo da terapia. A primeira coisa que eu mando, falo assim, falou sobre aquilo?
Ai, Lili, de novo essa história? Eu falei, ué, Como que você vai buscar ajuda se você não fala? não tem como. Não tem como. Não tem como falar cura. Quem te escuta te direciona. Quem te escuta te acalanta, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer isso pra dentro de casa. E né? hoje você tem esse papel, acho que até na igreja mesmo, muita gente deve te procurar, né? Então, Cara, você acredita que a igreja não me procura tanto quanto a não, rua? a rua procura mais. O mundo me procura muito. Tá necessitado, né, Muito, também. mas é muito. E aí você tem esse papel hoje de ajudar e orientar os jovens a É o procurar direcionamento. ajuda. Muito bom isso. E você teve apoio no processo de luto, assim, de outras mulheres, de pessoas que estavam lá pra falar assim, fazer realmente o que você faz hoje? Não, eu tô aqui pra que estenderam a mão pra você? Que passaram por luto ou processos assim, não. 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 E é uma coisa que falta muito, né? Eu falo que assim, eu realmente sou privilegiada porque eu tive uma legião de pessoas que me sustentaram real, assim, sabe? Em oração, em estar presente, em palavras de afeto, de carinho. Eu não estive sozinha em nenhum momento. Porque o Arthur faleceu próximo à Páscoa, próximo ao Dia das Mães, próximo ao meu aniversário. E querendo ou não, pro luto, datas comemorativas pegam muito, assim, muito. Eu passei o aniversário dele dia 13 de março, dia 1º de abril ele se matou, no outro, em menos de 15 dias veio a Páscoa, depois já veio o Dia das Mães. E aí eu falo, meu, que doideira, cara. E é o primeiro tudo, né? É o primeiro tudo. É o primeiro ano, é o primeiro mais difícil, eu acho, né? Porque você tem que se ressignificar. E assim, é o que eu falo, né? Hoje eu sou mãe de um suicida. Eu não sou mais mãe do Arthur. Que simplesmente me manda mensagem: mãe, tô com fome. Mãe, o que a gente vai fazer no fim de semana? Mãe, a gente vai pedir pizza hoje. Arthur vai tomar banho. Arthur, você já fez a lição de casa. Arthur, de novo o colégio me ligou. Arthur... não sou mais essa mãe. Né? E aí? Quando eu enterrei o meu filho e eu cheguei em casa... E aí? Cara, e aí? Você olhar e você só vê os itens. Não tem mais a presença. Tocar o despertador e você não abrir a porta e falar: cara, acorda que você tá atrasado. Porque eu sempre tô atrasada, gente. Ah, aqui não nasci também. para amanhã. Acho Bom que você dia. viu, né? Aqui hoje... Então, assim, eu não nasci pra isso, entendeu? E aí, não tenho mais com quem acordar. Sabe? Compartilhar a vida, né? Eu não Você tenho mais... compartilhar com ele. Exatamente. Então, por exemplo, a rotina me matou. Vou ser bem sincera. A rotina me pegou muito, assim. Muito, 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 muito do que o suicídio. O suicídio só foi a causa-morte. Sabe? Uhum. Que é ao contrário. As pessoas se preocupam muito com a nomenclatura da morte. Pra mim, a ausência dela me massacrou, assim. Então... imagina, a Lili vai viajar, cara, e ele não vai comigo, ou eu não vou ter que criar uma estratégia para que ele não esteja comigo. Minha primeira viagem eu tive surto, mas surtei real, me cobrei, eu falei, cara, eu não tenho direito de sorrir, eu enterrei meu filho. Tive um surto real. Aí depois eu parei e eu falei, não, peraí, a escolha da morte não foi minha. Ele fez uma escolha, né? O suicídio é um surto psicótico. Pessoas que tentaram suicídio, se você perguntar o que ela passou, ela não lembra. Ela não consegue explicar o que aconteceu quando ela é um sobrevivente. E é um surto psicótico. Então ele teve um surto e por escolha nesse surto, ele acabou com a vida dele. Eu não escolhi isso. Né? Eu não fui a mãe lá dos crimes tão hediondos que a gente vê, que cortou a tela e jogou o teu filho pra fora, porque eu optei por não tê-lo mais. Muito pelo contrário. Se você pudesse, com certeza. Tanto que assim, o Arthur, ele morreu... eu tava indo na terapia, que eu tinha acabado de encontrar. Porque assim, passei por todo esse processo, né, com o Arthur, aí ele voltou a ouvir em maio, ele teve uma experiência com o Espírito Santo e ele recebeu um milagre. Então ele foi dormir no Dia das Mães, ele
ele ouviu uma voz, aí ele saiu do quarto, ele falou, mas você me chamou? Falei, não. Ele falou, então Jesus quis falar comigo, o que será que era? Eu falei, eu não sou Jesus, eu não sei. Vai ter que falar com ele agora. Você precisa voltar e falar, querido, tudo bom? Eu fiquei nervoso. O que é que você quer falar? Ele falou, mas se ele quiser falar que alguém vai morrer, eu falei, aí você fala com ele, irmão, por que você falou isso pra mim? Eu não queria saber. Ou você fala, o que eu faço, pai? Eu oro. Porque eu sempre, tipo, falei muito na brincadeira com o Arthur. A gente sempre teve, tipo, muito leve todos os assuntos. E aí ele voltou pro quarto. E aí eu voltei pra deixar o Jordan deitar. O Jordan, tipo, tinha acabado de dar um dog pro Arthur. Então o cachorro tava super, né, de madrugada. Ia dar meia-noite, super agitado. Aí eu entrei no escuro, coloquei ele na caminha aqui, assim. E aí o Arthur tava duro, tipo, mais duro. Que eu achei que ele tava tendo crise de pânico. Porque eu já estava acostumada com o Arthur tendo crise de pânico nesse período de pandemia. Que duravam de 20 a 30 minutos. Então eram crises de pânico intensas. Que ele travava, enfim. E aí, imagina, um surdo... Mãe, gente, mãe é assim, né? Ela se preocupa com tudo. Eu aqui, o cachorro parou, dormiu agora. Eu não posso acender a luz pro surdo ler meu lábio. Eu procurando o celular. Quando eu coloquei o flash na minha cara, eu falei... E eu chacoalhava ele não respondia, porque ele tava estático. Aí eu peguei o celular. Quando eu peguei o celular, eu liguei o flash. Ele falou, eu não preciso, eu tô te ouvindo. Eu falei, não. Nossa. Eu achei que eu ia derrubar o prédio. Eu gritava tanto. Mas tanto, real. Mãe, tanto, né? Que eu falava, você tá mentindo! Aí eu virava de costas. O que eu tô falando? Ele, o que eu tô falando? Eu falei, ele tá me ouvindo! Aí eu falei, Arthur, o que aconteceu? Ele falou, mãe, eu voltei pro quarto. E aí eu falei pro Senhor, se o Senhor quer falar comigo... E eu me assustei, eu queria que o Senhor repetisse. E aí ele disse que o Espírito Santo virou e falou pra ele assim... agora que você já sabe ouvir a minha voz, você tá pronto pra voltar a ouvir o mundo. E ele soprou os ouvidos do Arthur. E o Arthur ouviu como ele nunca tinha ouvido. Voltei pro médico na segunda-feira, o médico fez os exames, o médico falou assim... Eu não era capaz de fazer o seu filho voltar a ouvir. Se isso não é Deus, eu não sei quem foi. Eu falei, mas o senhor é médico. Ele falou, mas o médico dos médicos te deu um milagre. Ele falou, viva e propague isso a todos. E eu tinha plena certeza de que eu viveria a minha vida para falar de Jesus e do meu filho como um milagre. Eu não imaginava que a minha voz seria para falar do meu filho, mas para que eu alcançasse outras vidas e fizessem outros milagres, sabe? E aí, ali, quando ele foi, né, curado, eu falei, cara, é isso. Eu venci o inimigo, eu venci a depressão, eu venci a exclusão. Eu não vou mais viver, tipo... Com tanta preocupação. Com tanta preocupação, porque agora ele vai ser incluído, ele vai viver de novo. E aí ele tava numa nova escola que tinha acabado de aceitar, porque assim, eu resolvi tirar o Arthur, né? Em 2020. Em 2020 terminou, eu falei, vou tirar e vou procurar outra escola. Ninguém no meio ABC. da pandemia. Não, ninguém queria. Assim, de eu ir conhecer o colégio, ter vaga. Não, eu chamo aqui, ter vaga, eu visitar, falar que meu filho era surdo. E ninguém aceitava. É que hoje a gente fechou a última vaga da sala. Eu chegar em casa, eu pegar o celular de outra pessoa, falar, eu queria uma vaga pra... Nós temos. Aí eu mandava um print da foto. Falava assim, mas você acabou de falar que não tinha vaga, por que pro outro tem? Eu passei isso. Nós vivemos numa sociedade hipócrita. Extremamente preconceituosa. E aí eu fui pra uma escola... E aí, a Marcela, que é a diretora de lá, a coordenadora, ela virou pra mim e falou assim, Lili, eu não sei como, mas eu vou atender o teu filho. Eu vou criar uma estratégia. Pessoas. Existe. E aí, imagina, quando ele voltou a ouvir, eu liguei pra ela. Cara, quando ela chegou, tipo, a escola inteira, tava todo mundo, todos os períodos, bexiga, barulho, corneta. Aí ele até, eu brinco que eu nunca vou esquecer, ele falou, gente, como o mundo é barulhento, eu tinha esquecido como o mundo é barulhento. E aí eu falei, cara, ele sentiu acolhido, amor, é isso. Eu falei, cara, agora vai fluir, né? Tipo, vai voltar. Passei pela separação, fui direcionada a me separar, porque não era mais o que o Senhor queria pra minha vida. E aí é um outro tabu que a gente vive aí, né? Que cristão não pode se separar, cristão não pode não sei o quê. Mas a gente precisa aprender a ouvir, né? Quando o Senhor me deu a passagem de que se eu não me posicionasse, Ele me queimaria junto com a minha família... Eu precisava me posicionar. E aí eu me posicionei, eu me separei. E aí eu fui falar pro Arthur. Eu falei, Arthur, eu vou me separar.
Aí o Arthur falou assim, eu tava esperando você ouvir Deus falar isso pra você há muito tempo. Ele já esperava. Já. Eu falei, legal, né? Você podia ter avisado. Ele falou, não. Ele falou, não, mas aí era você que tinha que ouvir, não era eu. Você e Deus, era um lance bem particular. Só que assim, eu vivi o inferno na terra, gata. Por causa da separação. Nossa, foi muito difícil. E aí você não teve o apoio da igreja? Não, a igreja me apoiou, mas eu vivi o inferno dentro de casa, assim. Eu pedi a separação em outubro. Eu só consegui me sair daquilo em janeiro. Então eu vivi meses de inferno na terra. Intensos demais, muito difíceis. E aí o Arthur... E eu tentava achar casa e eu não conseguia. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Eu preciso sair daqui. Aí eu tive uma crise de pânico, né? No dia que o meu ex-marido resolveu sair de casa. Por causa de de uma briga que ele resolveu encrespar antes de sair. O Arthur me resgatou. E aí eu lembro que, foi uma crise de pânico horrível. Eu nunca tinha tido crise de pânico. Minha mão envergou, minha boca entortou. Eu parecia que eu ia morrer asfixiada, assim, horrível. E eu senti o que ele sentiu pela primeira vez durante muito tempo. Porque ele tinha crises assim. E aí você consegue entender um pouco mais. Nossa, fisicamente é horrível. Porque o dia seguinte parece que, nossa... Passou um caminhão, eu nunca mais tive crise, mas foi horrível. E eu lembro que ele ligava pro resgate, ele falava assim, minha mãe tá com esses sintomas, aí o cara do resgate devia falar, tipo, né, pode ser parada cardíaca, deu alguma orientação? Ele, não, é crise de pânico, eu já tive, eu sei o que ela tá sentindo. Ela só não consegue me ouvir, eu preciso que alguém venha aqui medicá-la. Nossa, ele socorreu mesmo? Real. E aí, quando eu voltei do resgate, voltei pra casa, ele virou pra mim e falou assim, vamos embora? Vamos morar lá na minha avó? Vamos pro interior? Minha mãe mora em Sorocaba, né? Falei, você tá maluco? Eu não vou embora. Eu vou embora. Eu falei, você tá doido? Eu trabalho aqui, minha igreja é aqui. Eu não tenho. Ele falou assim, mãe, é sério, vamos, vai ser legal. A avó e o Thiago vai estar perto da gente, Thiago, meu irmão. Né? É um recomeço. Aí eu falei, cara, beleza, né? Falei, vamos fazer o seguinte, falei pra ele. Se realmente for o desejo do Senhor, eu tô há 3 meses tentando casa. Eu vou achar rápido. E se eu achar, aceitarem, vamos. Gente, em 48 horas eu tinha o contrato pronto. Eu falei, eu acho que era o desejo do Senhor. Eu falei, ok, Senhor. Eu acho que o Arthur tinha tanta parceria com ele que ele falou, por favor, dá um toquezinho aí. Eu preciso pra minha avó, sabe? E aí a gente mudou dia 25 de janeiro, mudei no feriado. Isso eu brinco, eu falo que eu faço piada com todo mundo. A gente tem experiência no emprego, né? Que são 3 meses. Eu mudei 25 de janeiro, 25 de abril eu tava entrando em Diadema de volta. Não passei da experiência na cidade, gente. Não passou da experiência. Não passei. A cidade falou, leva essa menina embora pra essa cidade, porque... Não deu certo, volta. Não queremos ela aqui. Não queremos a Lili em Sorocaba. E aí foram... né, mudei pra lá, encontrei... E aí, assim, é um ponto, né? Porque o Arthur, outro indício que nem é as notas, né? O adolescente, ele tem a queda das notas. E o Arthur foi com DP. E ele já tinha ficado antes? Nunca. O Arthur ia, assim... Ele sempre foi terrível, como a galera classifica. Animadão, assim. Mas ele sempre ia bem, até na escola... Raramente ficava de recuperação. Quando ficava, era mais por dificuldade mesmo de uma matéria ou outra. Mas aí ele carregou DP. E aí eu fiquei, possessa. Nossa, eu ia repetir ele. Eu falei, cara, eu vou repetir. Falei, ele vai aprender, porque meu dinheiro não é mato. E eu brava. Aí minha amiga falou assim, Lili... Cara, se o Arthur não tá legal, pensa assim, ele veio da surdez, ele passou pela cura, que é uma readaptação, ele mudou de escola, teve a separação. Será que reprová-lo não vai ser difícil? Vai ser mais um processo. É mais um processo, porque assim, você, né? Falei, não, eu não quero saber. E eu esbravejando, filha, raivosa, mas eu tava muito raivosa. Mães. E aí ela falou, amiga... Cara, eu vou falar, minha mãe fez isso comigo quando eu era jovem, me repetiu, mas e não resolveu, e aí no outro ano eu repeti de pirraça. Ela falou, eu perdi 2 anos da minha vida, reanalisa. Eu falei, tá, beleza. Aí eu fui pra cidade, nenhuma escola
tinha DP, porque assim, eu nem sabia que existia DP em época de colégio, gente. Existe, eu já Não, fiz gente, um. eu falo, isso era da faculdade, pelo amor de Deus, colégio infantil e... Não! Ele tava o quê? No nono? Ele ano? tava no oitavo, indo pro nono. Oitavo. É nono, né, que vocês estão? Porque Tava- eu tô no momento de pausa agora de estudos. Ah, Eu não é. acompanho mais todo dia. Eu já entendi que ele me pergunta, ele tava em que série? Eu falo, eu não sei. Eu esqueci. Oitavo ano. Ano passado, oitavo ano, vocês estão no nono. Então, Isso é aí. isso. E aí ele veio com essas DPs que eu também achei... Só que assim, eu não identificava que era por conta da depressão. Eu achava que era pelo processo de separação, de readaptação, de, né, enfim, de preocupação que ele acabou e o rendimento veio. Então assim, ele veio com a queda do rendimento na surdez, porque imagina, você vê uma aula surda... Não tem a linguagem Não tem pra muito o que ele, fazer, exatamente. específica. E aí eu falei, bom, é isso, né? E agora recompor tudo isso e tal. E eu não identifiquei dessa forma. E aí, beleza. Quando eu fui pra lá, achei um colégio, um único colégio que tinha. Cara, que foi assim, parceiraços meus. Ele foi muito amado no colégio, ele foi muito aceito. Ele tinha um grupo de amigos excepcionais, assim. A molecada, meu... bacanérrima, de verdade, assim. Que eu lembro que ele fez aniversário dia 13 de março. 2 dias antes, eles levaram ele numa hamburgueria surpresa, colocaram venda e tal. Que legal. Fizeram uma festa pra ele surpresa. Quando ele chegou, ele falou assim, mãe, fazia muito tempo que eu não me sentia amado. E aí aquilo não me alcançou de uma forma de tipo assim, nossa, ele não se sente amado por ninguém. Porque a depressão, ela faz isso, né? Você não se sente amado. Então, às vezes você fala assim, como é que eu vou falar assim, ai, Gabi, eu não sinto que você me ama. Meu, você fala que me ama todo dia, você me dá do bom e do melhor, você Mas eu cuida não por consigo mim. sentir. Mas eu não consigo sentir, você é doente. Teu coração tá morto. Né? A depressão mata o seu coração. E lá ele teve um momento que ele E aí, conseguiu se sentir. quando ele falou isso, eu falei assim, cara, é porque ele veio de uma escola extremamente excluída, né? Tipo, porque ele não se sentia incluído pelos amigos no colégio quando a surdez. Então ele sentiu esse amor de novo. E eu entendi que era aquilo. Mas, na real, o Arthur, ele não se sentia amado por nada e por nenhum momento há muito tempo. Por mais que ele vivesse rodeado de pessoas. As meninas que sabem, mano, o Arthur, ele sempre teve muita gente. As pessoas amavam o Arthur incondicionalmente. E é real, era um amor real. Eu falo que se ele pudesse ver o velório dele e Eu ver o vi que as algumas pessoas publicações. vivenciam. Mano, é muito insano. Só que uma pessoa doente, ela não consegue enxerga sentir. isso. Entendeu? Não consegue. E aí ele viveu isso, foi muito bacana. Eu fiquei, né? Aí eu vinha de segunda a sexta, segunda a quinta eu ficava em São Paulo, aí eu voltava no fim de semana, porque a empresa não me apoiou. Enfim, é um outro ponto. Quando eu trouxe isso, teve um episódio que ele se machucou. E aí Na a escola coceira me que você ligou. falou? Não, a coceira foi a última, mas ele machucou com a caneta, com alguma tá. coisa perfurante, ele fez um corte. A escola me acionou. Mãe, ó, tá preocupante. Acho que a gente precisa de uma ajuda. Eu falei, cara, eu não consigo achar profissional no interior. Ninguém quer atender o jovem. Eu falei, o que eu faço? E assim, eu tava na lama. Assim, na merda real, pra falar o português claro. Claro. Eu vinha de uma separação. Saí com uma mão na frente e outra atrás, porque ele levou tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Eu tive que entregar meu apartamento aqui, que eu morava de aluguel. Eu tive que fazer uma mudança para uma cidade diferente. Com uma criança, um adolescente doente. Com o meu emprego em jogo, porque eu tava mudando de cidade. E não era uma escolha da empresa, era uma escolha minha. Então eles poderiam falar, cara, sinto muito, paciência. Então eu tinha que me suprir, né, tudo que o Arthur precisava. Eu precisava administrar o meu emprego, porque eu tava começando uma vida nova, eu não podia ficar sem trabalho. E aí você vê como nenhum lado tá preparado pra nada, porque em nenhum momento alguém parou, me ouviu e falou, cara, peraí, vamos readaptar pra que você passe por esse processo, porque a gente gosta do seu profissional, a gente gosta de quem você é, a gente quer ser uma mão estendida, porque E simplesmente é um número, é um né? número. Tá lá e pronto. E aí o médico me afastou, o psiquiatra me afastou, porque o Arthur teve o corte, e eu fiquei muito... Eu já tava passando com acompanhamento psiquiatra, mesmo sem medicação, porque eu tinha tido a crise de pânico, então eu tava acompanhando pra ver se eu ia voltar, né, a ficar com aquela crise, porque foi muito intensa. E aí,
Quando aconteceu, a empresa não me liberou no dia que o Arthur se cortou. Eu cheguei quase 11 horas da noite em casa. E aí, ele, normal, como se nada tivesse acontecido, né? Tava tudo dentro da naturalidade da vida dele. Nada. Ele não contou o que aconteceu? Não contou, não afirmou, não aceitou, nada. Deixou você ver? E aí eu perguntei, tá tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem, como foi seu dia, não sei o quê. Aí ele falou, eu queria comer não sei o quê, pediu pra mim pedir pizza, eu pedi pizza. E assim, eu tratei no natural, porque eu falei, eu não vou ter surto, porque eu preciso alcançá-lo. E agora eu acho que a briga, a guerra ou o desespero não vai me levar a lugar nenhum. E aí, no dia seguinte, eu voltei pra São Paulo, né? No dia seguinte, não. Na semana seguinte, que na segunda-feira, vim no médico, passei pelo médico. O médico me afastou pra trabalhar home office. E eu falei, agora eu vou ficar vigiada 24 horas cuidando dele. E aí, a minha vida era, eu ia pra igreja, eu voltava pra casa, ele ia pra igreja, ele tocava no louvor, ele pregava, ele fazia as coisas dele. E eu voltava... E sempre com ele pro colégio e tal. Eu falei, eu não tava achando um profissional, mas eu tava equilibrando meus pratinhos aqui. E ele super ativo. Ia jogar bola com a molecada lá na quadra, ele brincava, ele fazia os bate-papos, via os memes dele na internet, que o Arthur era o rei do meme. Se eu sou a rainha do meme hoje é porque o meu filho me gerou em memes. Adoro um meme por conta dele, era 24 horas nas piadas. Mandando meme. Eu era o dia inteiro. Então assim, eu falei, tá evoluindo, tá caminhando e tal. E aí, quando foi... Isso deve ter acontecido em fevereiro, logo depois do carnaval. Não, antes do carnaval, ele teve esse primeiro caso. Quando foi o aniversário dele, veio o aniversário dele, eu falei, cara, eu não vou fazer nada, Arthur, tô duraça, você sabe que a gente tá, no perrengue, no limite do limite, eu não sei como que vai ser, eu não sei se, né, eu vou continuar trabalhando, enfim, porque tô afastada, tem, e ele tem era tudo compreensivo? isso. Super, ele, não, mãe, não tem problema, se você me der um ingresso no cinema, eu, pra mim já tá bom, que ele queria assistir o filme. Eu falei, não. E o Arthur queria muito uma bike, né? Muito, assim. Era o sonho dele, era ganhar uma bicicleta. Só que o Arthur morreu com 1,70 m, né, gente? Calçando 41 no tênis. Uma bike não era um tico-tico. Era uma bike. Era uma bike de adulto. E bem... E eu falei, eu lascada, ferrada, como é que você dá uma bike adulta pra uma pessoa? Não dá. E aí, eu sou, total comunicação, como eu tô aqui, eu sou na vida, né? Aí eu comecei aqui a acionar a galera. Falei, gente, ó, aniversário do Arthur, você vai dar alguma coisa? Não dá, me manda dinheiro. E aí eu fiz a vaquinha da Lili. Em menos de 1 hora eu tinha o valor da bike com um pezinho, uma bike topzera. Comprei, aí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Vou fazer um churrasco. Falei, ele tá comendo na minha mãe, porque aí eu mudei pro prédio da minha mãe. Então eu tava na mesma torre. Eu morava no 13º, no último andar, ela no 7º. Eu falei, então ele tá comendo na minha mãe. Fiz aqui, sabe? 2 mais 2 são 4, vai mais 1, vai 5, tá tudo certo. Não, vou fazer a compra do mês, faço um churrasco só pra minha família, chama a madrinha dele. Falei, Arthur, ó, você pode convidar 5 amiguinhos aí do colégio e do condomínio. Ele, mas 5? Falei, tá bom, 8. Porque aí dá dentro da minha verba, a gente faz um churrasco, eu faço um bolo, pra não passar em branco. Beleza? E aí eu fiz o aniversário dele, ele, super radiante. Aí tem até o vídeo lá no meu Instagram, né, pra depois o pessoal quiser ver ele ganhando a bike. Ele tava indo lá fora, quando ele chegou, ele... uma bike no meio do salão de festas. E ele, que isso? Ele, mãe, não, porque ele sabia que eu não tinha como pagar. Eu falei, não, é um presente coletivo. Ele, como assim coletivo? Aí eu falei o nome. Todo mundo. Falei, não, geral participou e não sei o quê. E ele ficou super feliz, e foram assim, do dia 13 de maio, dia 13 não, 14, eu fiz o aniversário dele, foi do dia 14 de maio até o dia 30 de março. 14 de março a 30 de março. O Arthur todos os dias andava de bike. Ele chegava do colégio, tomava banho, almoçava. E andava de bike. Fazia exercício físico. Eu falei, cara, melhor presente que eu dei. Agora é uma atividade física. E aí, ele teve o episódio no colégio, que ele teve o surto numa prova de matemática. E aí, ele se machucou muito. Mas assim, muito. E eu não tinha conseguido profissional ainda. E eu falei, cara, eu me readaptando, né, pra tentar alcançá-lo de outra forma. E aí o professor mandou um áudio. Como é que são as coisas? O professor mandou, na sexta-feira ele se machucou, o professor mandou um áudio pra coordenadora. A coordenadora não viu, ela só ouviu na segunda-feira. E aí ele chegou em casa, normal. Aí na sexta-feira ele desceu, passou o dia na quadra e tal. Aí no sábado ele acordou. Mãe, posso ir fazer minhas coisas? Posso jogar com os moleques? Pode, vai pra piscina, vai pra praça. E aí eu fui fazer mercado, fiz todas as coisas que eu tinha que fazer. Aí no domingo, na hora do almoço, falei, o que é isso no seu braço?
Ai, machuquei na sexta-feira à noite no fute. Falei, mas... No fute? Arthur, tá estranho. Falei, outra, você machucou, não estaria com casquinha nesse nível de um arranhão de futebol. Não, mãe, para. O que ia ser? Machuquei no futebol. Falei, Arthur, você quer falar alguma coisa pra mim? Quer jogar real comigo o que tá acontecendo? Nossa, mãe, já falei, não é nada, é o futebol. Falei, então beleza, vamos falar uma frase? Que mentir pra mentiroso não dá. Você já percebeu que tinha uma coisa bem errada. Sim, porque não era natural. E como ele tinha feito um corte há uns meses atrás, eu falei, bom, ele deve ter se machucado, tipo, na escola, com alguma coisa. E aí, o Arthur, ele ficava muito assim. Batendo. Ou senão, ele ficava coçando. Ele sempre se coçava. Mas assim, o coçar, se ele determinasse que a coceira era aqui, ele coçava até dar aquele atrito na pele. Tanto que eu batia na mão dele e segurava. Às vezes eu sentava em cima das mãos dele. E ele falava assim, é que eu tô ansioso. Só que não é ansiedade, né? Hoje eu vejo que era uma forma de machucar. Sim, era machucar. Era uma mutilação. Exatamente. A dor dele. E aí esse é outro alerta. Então assim, nem tudo é crise de ansiedade. Eu tô ansioso, eu tô nervoso. Nervoso você rói unha. Nervoso você abre uma barra de chocolate, né? Você não se machuca. É isso. E aí, a segunda-feira a escola me ligou, Lili, olha, a gente queria conversar com você. Você consegue vir na terça-feira de manhã pra uma reunião? Eu falei, consigo. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Arthur, a escola me ligou. Ele falou, nossa, vai ter algum evento? Ai, sonso, gente. Ai, não tô sabendo gente, de muito nada, Arthur, não é muito mãe. Arthur? Muito sonso, gente. Eu falei, eu não sei, vai ter algum evento que eu não recebi? Que evento é esse, Arthur? Falei, Arthur, o que aconteceu? Ele, não sei, ele deve ter inventado alguma coisa lá. Minha sala é muito terrível, né, mãe? Falei, Arthur, tem alguma coisa a ver com o machucado do futebol? Ai, mãe, o futebol foi na quadra do condomínio. Claro que não, né? Falei, Arthur, você não quer me falar nada? Não. Falei, tá bom. E falar disso irritava um pouco ele? Não, trazia frieza. Frieza. Coisa que o Arthur não era, porque o Arthur era muito intenso. O Arthur, ele falava com frieza, não. Não tem nada a ver. Tipo, você tá louco. Sem sentimento nenhum. Sem sentimento. E aí, eu fui na terça-feira no colégio. Aí, ela falou assim pra mim, olha, Lili, ele falou que se ele morresse, era a melhor solução. Porque ele, né, tá cansado. E ali me alertou. Eu falei, mano, tipo, verbalizar. Porque assim, o verbalizar assusta, né? Na realidade. E aí é outra hipocrisia nossa, né? Tá tudo acontecendo, mas falar só quando falou. Tipo assim, vou me matar, assusta, né? Porque a gente é cego, a gente não enxerga. Então assim, eu sempre tratei com muita naturalidade doenças psicossomáticas. Eu sempre ajudei, sempre falei com as pessoas sobre os tratamentos. E eu não consegui identificar sinais. Por quê? Porque a gente cria um perfil, um estereótipo. É aquilo, ponto, acabou. E não é mentira, é falsidade isso. E aí, eu saí de lá desolada. Eu falei, cara... Então ele tinha sido chamado na escola, conversaram com ele pra ele poder externar isso? Ou tipo, ele falou com os amiguinhos? Eu acho que ele falou com uma amiguinha. Ah, tá. Ele falou pra uma amiga. E uma amiga levou isso pra coordenação. Tinha uma amiga que, assim, ela é fora da caixinha. A mãe dela é psicanalista e ela analisa muito, né? Tanto que o Arthur, o primeiro corte, ele fez no banheiro, ela percebeu. Ela chegou pro professor de matemática e era sempre na aula de matemática, porque ele tinha muita familiaridade com o professor. Então, eu acho que ele fazia aquilo pra dizer assim, eu confio em você, eu preciso te dizer que eu tô pedindo ajuda. E aí ela falou assim, professor, o Arthur saiu faz muito tempo no banheiro. Ninguém faz xixi tanto tempo assim. Ela precisa ir atrás. Aí foram atrás, ele realmente tinha se machucado. E quando ela saiu do banheiro, ela abraçou ele, porque ele tava muito agitado, muito nervoso. E ela ficou abraçada com ele até ele se acalmar. E aí você vê como uma ação muda tudo, né? E como você tá perceptível a tudo. Então, assim, o toque, né? Tipo, tá tudo bem, tô com você, fica aqui. Ele se sentiu seguro, né? E aí, ela comentou, né, com a mãe dela, olha, o Arthur é um menino novo, ele fez isso, isso e isso. Aí a mãe dela me mandou mensagem. Lili, tô sabendo que você mudou pra cá, que bacana. Seu filho estuda com a minha menina. Você mora do lado da minha casa. Posso levar o Arthur e buscar todo dia, junto com as meninas?
E aí eu falei, nossa, que bacana. E aí meu coração assim, eu falei, Dá uma acalmada. alguém vai estar com ele, sabe? Porque eu não imaginava que ele ia se matar, mas pelo menos assim, zelo, cuidado, aquilo me deu uma segurança como mãe, numa cidade nova. E aí ela ia, e aí assim, era muito intenso, porque ele ficava com aquela molecada o dia todo, aí fizeram aquela festinha que eu mencionei e tal. E aí quando eu fui, ela percebeu que ele não tava bem, e aí ele entrou num transe muito louco, ele ficou muito tempo. Ele teve um surto mesmo nesse dia que ele se machucou. E aí a escola me falou, conversou comigo, aí eu cheguei em casa, eu falei, Arthur, eu tô preocupada, porque assim, a escola tá me falando isso. Você diz que não, você diz que é mentira, que não é nada disso, que não é uma verdade. Eu tô cansada. Porque eu tô te falando que algo tá errado, que Você tá tá acontecendo oferecendo alguma ajuda, coisa, né? e você não se abre. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei como agir com você. Falei, pô, eu vim embora, você quis vir pra cá, eu larguei toda a minha vida pra viver tua vida. E aí esse é um parênteses, né? É uma linha muito tênue também. Até que ponto a gente consegue jogar real e abrir e isso não foi um peso pra ele? Entendeu? Mas eu tava ali com o coração aberto, tipo, e lágrimas, eu chorava muito, porque eu falei, cara, eu preciso te ajudar, eu não sei o que fazer, tipo. Eu falei, olha, eu vou procurar ajuda. Aí ela tinha me passado o contato de uma mulher caríssima lá, eu falei, cara, eu não tenho como pagar, o que eu vou fazer? E minha mãe, ela é o oposto da Lili. É uma pessoa mais séria. Não, minha mãe, ela é muito coração. Ah, tá. Eu tenho assim, eu sou extremamente coração, eu sou toque, eu beijo, abraço, sou a maior beijadeira e abraçadeira do rolê, da vida. Eu sou muito intensa, eu choro por tudo. Propaganda da Coca de fim de ano, eu tô chorando. E assim, mas, cara, tem um problema. O meu coração, ele sai de cena. A minha racionalidade, ela vem de uma forma Então você é uma pessoa racional pra resolver as coisas. Muito. Eu sou muito prática. Eu sou muito objetiva. Pra mim não tem... o quê? Quando o pessoal fala assim, já sei, já fiz, já criei estratégia, já desenvolvi, já executei. Eu percebi isso ontem, quando eu mandei mensagem pra vocês. Falou, não, tudo bem, já tá tudo resolvido, tá a hora mesmo. Eu falei, tá bom. Ok, tudo bem. Qual o endereço? Eu sou muito executadora. E aí eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu falei pra minha mãe, falou, nossa, você tá estranha, o que aconteceu? Eu falei, nada, o Arthur não tá legal, ele, se machucou no colégio, eu preciso achar um psicólogo, eu não acho. A minha mãe falou assim, eu vou ver lá na igreja. Minha mãe é da Batista, né? Ela falou assim, eu vou ver lá na igreja se o pastor não conhece ninguém. Eu falei, isso, mãe, vê, por favor. Aí ela falou, olha, o pastor falou que ele tem um amigo que é psicólogo e tal, entra em contato com ele. Então, assim, o Arthur se machucou na sexta, né? Que ele teve o surto e ele falou pra amiguinha dele que se ele morresse, ninguém sentiria falta e era a melhor solução pra ele. Aí, na segunda, o colégio me ligou. Na terça, na quarta-feira, eu falei com o psicólogo. A psicóloga falou, você vai entrar no aplicativo, vai fazer uma consulta online, pega o direcionamento, eu não atendo jovens, mas tá tudo bem pra você? Eu falei, pra mim, tudo bem. É uma ajuda, né? Aí ele falou, não, peraí, tem um especialista na clínica, porque ele é dono da clínica. Tem um especialista e ele atende até o convênio. Eu falei, olha, Deus é bom. Até o convênio, que eu não vou precisar ter dinheiro. Eu falei, amém. Ele falou, mas a primeira consulta, eu falei, eu sei, é sempre com os responsáveis, né? Toda aquela história. Eu falei, não, beleza, eu vou. E aí minha amiga vinha, né, pra cá, pro interior, pra conhecer. Então eu e o Arthur tínhamos executado um plano de como seria o nosso fim de semana. Quais restaurantes nós comeríamos, que passeios nós faríamos. Planejado. Cara, ele me engabelou, porque ele tinha certeza que ele morreria muito tempo naquela data. Ele escolheu aquela data porque ela estaria comigo. Pra você não estar sozinha. Mas ele fez um cronograma. Eu falo pra ele, quando Jesus voltar, eu vou dar um caceta nele, que ele vai se... Nossa, meu filho. Ele vai falar, moleque, vem aqui que eu vou te puxar pelos cabelos. Pena que não tem mais o coque samurai, porque senão pegava ele pelos cabelos. E aí, eu falei, cara, beleza, fiz a consulta online. Eu falei, olha, você vai voltar pra terapia? Ele falou, não sei pra quê. Ele já não queria. Aí eu falei assim, se você não sabe mais o motivo, você fez 7 anos de terapia, você amava a terapia, você perguntava quando você ia pra terapia, se faltava muito na semana pra chegar, você chamava sua psicóloga no WhatsApp pra conversar. Falei, agora você não quer? Falei, então se você não quer, porque você realmente não identifica. Antigamente você identificava por que você precisava de um tratamento, hoje você não identifica, então é mais um motivo. A ajuda vai, fazer você entender o que tá acontecendo. E aí ele falou assim, você que sabe.
Aí veio a frieza de novo. Aí eu falei, eu que sei, se eu sou a mãe, é o melhor, eu não vou ser omissa à falta de ajuda. Você vai buscar ajuda. E aí eu marquei a consulta pra sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí eu criei o meu rolê todo. Eu falei, ó, você vai pra escola, você vai voltar do colégio, eu vou pra terapia, pego a Karina na rodoviária, faço a compra, porque ele tinha feito uma lista do mercado do que ele queria tomar de café da tarde com a Karina lá. Eu falo pra ele, fez até eu gastar dinheiro, vou esganar aquele moleque. Ah, meu filho, quando eu chegar aí... Quando Jesus voltar, meu amor, eu te pego pelos cabelos. E aí eu falei, passo no mercado, volto, termino de trabalhar, né? Vai faltar 1h30 de trabalho, mais ou menos. E a gente faz nosso café e começa a seguir o nosso cronograma de fim de semana. Aí, assim, isso eu falando com ele na quinta-feira, na quarta-feira, do que a gente ia fazer na sexta-feira. Na quinta, ele acordou, tipo, 5 horas da manhã e mandou uma mensagem pra minha mãe. Oi, vó, tô morrendo de saudades de comer sua comidinha. Faz meu prato preferido? Ele comeu a comida dele antes de morrer. A comida favorita dele. Ele pediu. Ele falou que ia comer arroz, feijão, bife à milanesa, batata frita e salada. Aí minha mãe foi, né? Eu falo que graças a Deus a minha mãe foi, pra ela não se culpar por não ter feito, sabe? Tipo, porque querendo ou não, a culpa vem por algumas coisas, né? E aí ele pegou, ele foi pra escola, minha mãe foi no mercado, comprou, fez almoço pra ele. Aí ele falou assim, ai mãe, eu não posso ficar aqui na avó hoje? Na quinta-feira. Eu falei, pode. Aí ele dormiu na cama do meu irmão. Ele ficou com o cachorro da minha mãe tem um golden. Ele ficou com a minha avó, com a minha mãe, né, com a avó dele. Então ali ele se despediu de tudo. E a gente não identifica, cara. É muito A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? Isso é muito louco. Porque se eu identificasse ele como um perfil pro suicídio, isso me alertaria, né? E aí, quando deu umas 5 horas, eu falei, mãe, fala pra ele subir, porque já tá tarde, acorda ele, amanhã ele não vai dormir, ele não vai conseguir dormir. E o Arthur, ele não dormia mais. O Arthur tinha insônias, e isso é outro perfil, né? É outra característica de uma pessoa depressiva. O Arthur tinha dias que ele passava 24, 48 horas acordado, e assim, como naturalzão, como se nada tivesse acontecido. acontecido. Ele não sentia sono. Ele não sentia sono, ele não sentia mais fome. E aí, eu administrando meus pratinhos, tinha dia que eu não deixava ele dormir, aí ele batia 24, 36 horas sem dormir, aí eu falava, cara, vou ter que deixar ele dormir de tarde, porque era quando ele dormia de tarde, porque de noite ele não conseguia dormir. Às vezes, eu não deixava ele dormir de tarde pra ver se ele dormia de noite, mas então eu vivia adiantava. nesse looping do sono com ele. E eu falei, mãe, ele já são 5 horas da tarde, ele não vai dormir de novo, amanhã é dia de aula, tal. Aí ele subiu, tomou banho, fez as coisas dele, ficou lá assistindo os vídeos. Aí quando foi a noite, ele falou, ai mãe, faz pipoca, vamos ver Big Brother? Falei, Big Brother, você nem gosta de Big Brother? Ele, não, mas hoje é quinta, hoje é prova do líder, deve ter alguma coisa legal dessas atividades que eles fazem, as provas são sempre bacanas do programa e tal. E ali ele tava se despedindo de mim, você. ele tava no último momento, tipo, mãe e filho, e eu não imaginava, sabe? E aí a gente assistiu, terminou, ele foi pro quarto, aí ele deitou na minha cama. Aí ele ficou me mandando memes, aí a gente foi dormir, aí ele, mãe, eu não tô com sono, Eu falei, aí eu fui dormir, era quase 1h da manhã, fiquei com ele deitado na cama, fiz carinho nele, aí ele foi dormir, não dormiu, ele passou a noite em claro, e eu dormia como uma pedra, porque eu durmo como uma pedra todos os dias, não me julguem, porque o mundo Não tá julgo. acabando, eu tô dormindo. Tá Se o mundo acabar, eu vou estar ali, ó. Acordei no céu. É isso mesmo. E aí, ele acordou de manhã pra ir pra escola. Minha mãe mandou mensagem pra ele. Minha mãe tinha recebido uma proposta pra fazer uma faxina na casa lá de uma moça da igreja. E minha mãe mandou pra ele assim, bom dia, filho. Hoje a gente não vai conseguir almoçar juntos, mas segunda-feira a gente come de novo. Ele não respondeu, minha mãe. Ele não respondeu. Ele não ia mentir pra ela. Ele não ia falar não. Ou sim e não ser verdade. Não sei. Ele simplesmente Ele ignorou. E aí, o filho de uma prima minha vinha pra São Paulo, passou na faculdade, eles eram muito amigos, ele foi muito parceiro do Arthur na surdez, ele mandou. Chego semana que vem em São Paulo, será que a gente consegue se ver? Aí o Arthur falou, talvez dê. Não ia dar, né? Não.
Ele sabia o que... Ele sabia. Aí ele foi pro colégio, ele passou todo dia. De sexta-feira, o Arthur, ele tinha reforço escolar por causa, né, da DP. E aí ele terminou a aula, o pessoal veio embora. Então de sexta ele não vinha de carona, ele vinha de ônibus. Sozinho pra casa. E aí quando terminou... Isso foi a última imagem e mensagem que ele deixou pro colégio, né? Ele terminou, aí ele perguntou pra todo mundo: sabe dançar Macarena? Sabe dançar Macarena? Sabe dançar Macarena? As tias, não, ninguém sabe dançar Macarena. A tia da limpeza sabe dançar Macarena, vou buscá-la. Pegou, fez ela ensinar. Ele dançou Macarena com a equipe. Aí ele rebolou, ele fez o Macarena, virou, deu um sorriso, fechou a porta. E essa foi a última imagem que ele deixou pra escola inteira. Quem diria que em menos de 2 horas eu diria que ele tava morto? Porque ele fez isso, era 1h da tarde. Aí ele chegou em casa, eu tava trabalhando, a comida tava no forno, tipo, terminando de fazer. Eu falei pra ele assim: Arthur, vai tomar banho, desce o Jordan pra fazer xixi, que eu vou arrumar a mesa, a gente almoça, você lava a louça, eu vou tomar banho, porque eu vou sair porque eu tenho a terapia. Ele falou: tá bom. Aí ele chegou, tomou banho, eu tinha comprado... eu tinha dado de aniversário um monte de roupa de basquete, porque ele é fascinado por basquete. E aí eu comprei roupa da Nike e tal. E aí ele tomou banho, se trocou, passou o perfume dele. Nada fora do normal. Porque lembra lá no começo que eu falei, o Arthur sempre foi assim. Passava hidratante. Tipo, esse era o Arthur. Então não tava fora do comum. Aí ele terminou, desceu o Jordan, arrumou a mesa, ele fez mesa posta, que era outra coisa que, assim, eu sempre valorizei, comer na mesa. Era um momento de comunhão muito grande entre eu e ele. Aí ele arrumou, a gente comeu. Eu falei: eu vou tomar uma ducha pra ir, você lava a louça, deixa tudo arrumado. Quando eu saí do banho, ele falou: nossa, você tá linda. Eu falei: ah, pronto. Agora a pessoa que tá 3 meses em casa, sem mal pentear o cabelo, passa um blush na cara, ela tá bonita. Ele falou: não, é sério, mas você tá lindona. Ele: olha, quem será o psicólogo? Ah, pronto, eu não conheço, Arthur, o psicólogo. Deixa eu te avisar que eu não sei quem é o psicólogo. Aí eu falei assim: eu vou sair, vou pedir Uber, eu vou pra terapia, você fica de olho no seu celular, que quando eu estiver chegando com a Karina, você desce com o Jordan pra ele fazer xixi, pra ele não fazer xixi em casa, porque o Jordan tava numa fase que se alguém chegasse, ele mijava na pessoa inteira. A gente passou por uma coisa parecida. Gente, com cachorro, né? Gente, é difícil. Meu Deus. Eu falei: então você desce, ele já faz xixi, que a casa tá limpa. E aí a gente segue o nosso cronograma. Ah, beleza. Aí ele fez tudo, a gente almoçou. E aí, como foi seu dia? Meu dia foi ótimo. Foi aniversário do Arthur, era aniversário de um dos grandes amiguinhos que ele tinha feito lá. A mãe dele mandou um bolo da Sodier, muito gostoso e não sei o quê. E aí, depois que o Arthur morreu, eu descobri que foi uma catástrofe esse dia. O melhor amigo dele gritou com ele, brigou com ele. Não deixou ele comer bolo. Tipo, mano... E ele não me contou. Ele não contou, ele queria mostrar pra você que tava tudo bem, né? E eu imagino pra esse amigo, sabe? Tipo, administrar isso. Porque é muito difícil. E eu falo isso muito pra ele. Eu falei: cara, você não foi o culpado ou o ocasionador, né? Você foi uma somatória. Como eu fui uma somatória. Talvez aquela conversa minha na quarta-feira, de tipo, eu vou procurar ajuda porque eu tô cansada de tentar te ajudar sozinha, foi uma somatória. Tipo, a minha mãe tá cansada de mim. Talvez o cansado foi uma somatória. E não quer dizer que eu tenho culpa. Não. Entendeu? Não quer dizer. Mas tem uma culpa. Porque eu transferi talvez uma palavra inadequada. Que é o que eu sempre falo. As mães precisam de ajuda psicológica mais que os filhos nessa hora de que quando eles estão doentes. Porque você precisa saber qual é a palavra que você pode usar, qual que você não pode usar, o que você tem que ponderar, o que você não tem que ponderar. Eu tenho que ser fria, eu tenho que ser intensa. Porque eu sou intensa. A Lili é intensa. Essa é uma das minhas grandes características. E eu não consigo ocultar algo que eu tô sentindo. Eu não consigo. E às vezes a gente precisa, talvez, né? Nesse momento. E aí ele contando, como foi, tudo bem, beleza. Eu falei: ok. Aí eu terminei, quando eu fui sair, eu pedi o Uber, gente. Faltavam 17 minutos para as 3 horas. Porque interior é isso aqui tudo, né? Apesar de eu ter Sorocaba, que é grande. Qualquer coisa, não é São Paulo, gente. Qualquer coisa, 5, 10 minutos de carro. Resolve. É maravilhoso. É muito bom. É muito bom. A gente tá perto, eu demorei meia hora. Tipo... né? Quando a gente fala assim, a gente sai 1 hora antes, né? De tudo, a gente sai 1 hora antes. Então, assim... Eu pedi o Uber, eu falei assim: fica de olho no celular, beleza? Aí ele me deu um beijo na testa, como ele sempre me dava, falou: te amo, me avisa. Em minha casa, desde que eu mudei, eu nunca tranquei
a porta. Quem tá me acompanhando sabe bem dessa história. Eu nunca tranquei a porta. Se alguém quisesse entrar no meu apartamento, entrava. Porque eu não trancava interior, gente. Falei, ai, que maravilha. Não preciso nem dar segurança. O que é segurança? Verdadeira fé, né? Porque quer dizer que não existe roubo. É louca. Não façam isso em casa. Tranquem as casas. E aí eu saí. Hoje eu crio, né, um cenário. Eu pedi o Uber, eu saí. Eu entrei no elevador e ele trancou a casa. Ele trancou. E eu sem chave, tá? Porque se eu não tranco, eu não ando com chave. Ah... É. Vale ressaltar. E aí, eu entrei no Uber, ele me mandou um WhatsApp. Posso dormir? Só que o Arthur me pedia pra dormir. Lembra que eu te falei que ele ficava naquele looping do sono? Então, sim. Tá, era um processo normal. Falei, Arthur, pode. Se você tá com sono, não dormiu a noite inteira, pode. Eu falei, só que você vai precisar pôr o despertador, porque 4h30 eu tô em casa com a Karina. E foi um período curto, né? É uma hora e meia. Eu saí 17 minutos para 3, minutos, lembra? isso. Ele pulou 3 horas da tarde. Eu entrei no consultório, ele pulou da janela. Ele se matou em 17 minutos. Aí ele falou, mas deixa ser 4h30. Eu falei, 4h30 eu estou voltando 4 horas e isso é inegociável. Ele, ok. Falei, Arthur, colocou o despertador? Ok. E nesse ok, era pra não deixar de me responder, porque ele não me ignorava nunca. Mas ali eu já via que ele estava caminhando pra janela. Porque é muito rápido, gente. 17 minutos. É muito rápido. É isso aqui. Então, o que eu crio, né? O cenário. Ele fechou a porta, ele pegou a cadeira de jantar, ele saiu pelo banheiro. Ele não cortou tela, ele saiu pela basculante do banheiro. Ele botou dentro do box, ele pisou no porta de shampoo, porque ele tava torto quando eu cheguei, né? Quando a polícia chegou. E ele mandou 6 áudios de despedida. E eu quis ouvir um deles. Foi muito massacrante pra mim. Eu optei por não ouvir os outros. Mas havia ofegação, né? Ele tava muito agitado. ofegante. Muito. E o barulho do vento era muito forte. Então, ele tava sentado na janela. E o Arthur, ele era o Arthur. As mensagens dele eram de agradecimento e amor. Então, assim, ele agradecia aos amigos a importância de fazer ele se sentir amado. Agradecer quem eles eram. Mas que chegou um momento dele descansar. E quando eles ouvissem, ele já teria se juntado ao pai. Ele já teria pulado da janela. E assim foi. Porque ninguém ouviu o áudio antes dele pular. A gente fica 24 horas com essa porcaria na mão. Ninguém ouviu. E 2 deles eram do condomínio. Não viram a mensagem. E ali eu imagino que o Senhor já o queria recolher. Porque às vezes as pessoas falam assim, quem se mata não vai pro céu, né? Aí eu te questiono, que pai seria esse que perdoa um estuprador, um assassino, e não perdoa alguém que tá doente, com o coração aflito? Não existe, né? E ali era onde eu tomava meu banho e eu conversava com o pai no melhor pôr do sol, assim, né? A minha janela dava pro pôr do sol da cidade. E ele foi pra ali, ele pulou por ali. Então ele mandou os 6 áudios dele, botou o celular no bolso e pulou. Teve um barulho, ele caiu dentro do garden, né? E o garden tinha um telhadinho pequenininho daquele de alumínio, que ele bateu o braço. E o barulho do braço foi o barulho da pancada. Porque o Arthur, que se mutilou a vida inteira, não teve fratura exposta em 13 andares. O Arthur não teve massa encefálica, a cabeça dele não abriu. E toda vez que eu oro, o Senhor fala pra mim que levou ele até o chão, porque ele precisava que eu acreditasse que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. E aí, quando eu olho pro meu filho ali, o caixão foi aberto, quem tava ali comigo sabe, a única coisa que ele tinha era o corte no braço. Era uma sutura que era da janela. E aí, com esse barulho, os vizinhos ligaram na portaria, ninguém achou nada, não viram. Eu cheguei, o resgate não tinha chegado.
Você Eles chegou tinham... às 4h30. Eu cheguei 4h35. Eles tinham nem 10 minutos que eles tinham encontrado o corpo do Arthur. Uma moradora foi na janela ver se alguém tava chegando. E aí, quando ela debruçou pra olhar, ela viu o corpo dele, ligou na portaria, ela falou, o barulho foi uma criança que caiu. E aí, quando eu cheguei cheia de sacola, o cara da portaria falou assim, e o chefe da segurança quer falar com você. Eu falei, mano, o que o Arthur aprontou? Chefe de segurança, gente, é igual ao colégio quando liga pra mãe no celular, você fala, deu ruim. Falei, botou fogo no condomínio, esse moleque, não, né? O que ele fez? E aí coloquei, quando eu fui, eu abri a porta, assim, eu falei, o que foi? E ele, bateu a porta na minha cara. E eu falei, nossa, foi sério, né? Porque bateu a porta na minha cara. E eu imagino, né? Tipo, como que você olha pra mãe e fala, teu filho tá morto? Você não fala, né? Não. Então, eles não tinham 10 minutos, não tinha nem administrado o choque da morte pra você dar essa notícia, né? E ele tinha pulado lá com a moradora que achou, que era uma policial civil, foi tentar fazer os comandos de resgate, ele já tava gelado, porque ele pulou, o horário da morte dele é 3 horas da tarde, então 4h30 ele já tava duro, gelado, já não tinha mais nada. E aí, quando ele saiu, ele tava conversando com ela lá, e eu falei, que foi? Ele, não, eu tô conversando ali, eu já volto. E aí ele fez esse percurso umas 3 vezes e eu já tava irritada. Porque assim, eu sou uma pessoa, gente, muito rápido, eu tenho que resolver Você quer falar logo. comigo? Eu preciso trabalhar, o que você tá aí enrolando? E aí ele entrou, quando ele saiu, ele falou, não, peraí, eu só vou liberar o casal ali do incidente e a gente já conversa. Aí eu peguei e falei, não, mano, eu grudei nele. No que eu grudei nele, o Espírito Santo falou assim, o Arthur tá morto. Na hora que eu coloquei a mão, eu soltei. Falei, o Arthur morreu? Aí ele começou a chorar, ele falou, me perdoa. Eu falei, ele pulou? Ele falou, a gente acabou de encontrar, ele não consegui resgatar. Mano, eu acho que foi a coisa mais desesperadora que eu já vivenciei na minha vida. Porque eu vivi 14 anos tão intensos com meu filho, eu era 24 horas com ele. Eu não falo que foi 1h30 que eu estive ausente, foram 17 minutos. E eu só queria pular e ficar com ele deitado, esperando o resgate, sabe? E eu não podia. Aí o cara do meu lado falou assim, gente, como esse menino caiu do 11º andar? Eu falei, não é meu filho, eu moro no 13º, não é o Arthur. Porque a primeira coisa que você faz é a negação. Exatamente. Aí eu subi correndo, né? Na hora que eu subi correndo, eu desci do elevador. Quando eu abri a porta, ela não tava aberta. Tava trancada. Aí me deu pânico, eu esmurrava, eu gritava, Arthur. Eu falei, ele dormiu, ele pediu pra dormir, ele não tá morto, né? Tipo, não é ele. E aí o Jordan, ele sempre late muito, né? Pra qualquer barulhinho. Ele chorava na porta. Aí eu falei, meu Deus, não pode ser. Aí eu fui buscar o elevador. O amiguinho dele saiu. Na hora que o amiguinho dele saiu, me viu desesperado. Ele grudou em mim e falou, me perdoa, eu não ouvi a tempo. Falei, então tá, é ele, né? Não tem o que fazer. E aí eu gritava, tipo, pelo meu irmão. E meu irmão trabalhava até 5 horas da tarde. Ia dar 5 horas já, porque todo aquele processo. E ninguém chegava, resgate não chegava, a polícia não chegava. Mas também era indiferente, ele já tava morto, né? Era só protocolos ali. E aí eu comecei a ligar pro meu irmão não me atendia. Só que eu não sabia, meu irmão naquele dia passou mal 3 horas da tarde, abandonou o emprego. Meu irmão é radialista, ele largou o ar e foi embora. E ele tava passando aspirador. Quando ele me viu ligar, ele falou, nossa, a Lilian ligou. Eu comecei a gritar, porque eu entrei em desespero. Porque aí o João já tinha me falado, é ele tá morto. E aí quando eu comecei a gritar, meu irmão apareceu na janela. Ele falou, Lili, o que foi? Eu falei assim, o Arthur caiu. Aí ele olhou pro fundo, porque ele falou, caiu de bicicleta. O Arthur sempre se quebrou, natural, né? Se matou agora com a bike. Aí ele olhou e falou, ele não tá lá. Caiu aonde? Eu falei, da janela. Só que eu não sabia que a janela que o meu irmão estava falando comigo era a janela que o Arthur tinha pulado. Quando meu irmão olhou pra baixo, ele viu o corpo do meu filho. Meu irmão gritava tanto e eu não assimilava que ele tinha visto. Porque assim, né? Você não, é muita informação. Sim. Porque assim, o corpo dele tava onde você tava. Tinha um muro do prédio. Aqui era a portaria. Então eu tava gritando com meu irmão pra ele me ver dali. Eu não imaginava que o corpo do meu filho estava a metros de mim.
Porque eu tinha um muro que me parava. E aí, quando a polícia chegou, vamos subir. Aí, na hora que eu botei a mão na chave, eu falei pra ele... Minha racionalidade, gente, é até assustadora às vezes. Falei, eu preciso de um advogado? Falei, porque a polícia vai entrar na minha casa. Meu filho tá morto. Você já pensa o quê? Nos Nardoni lá, que jogou todo mundo da janela, né? Aí ele falou assim, não. Falei, por que não? Ele falou, porque ele é suicídio. Eu falei, como é que você sabe que ele é suicídio? Como é que você sabe que ninguém jogou meu filho pela janela? Ele falou, porque o corpo fala. Ele tá de barriga pra cima. E eu não sabia disso. Então, quando você pula, independente de pé, de lado, de costas, o seu corpo cai pra cima. Se você é lançado, o seu corpo cai pra baixo. Eu desconhecia disso. Ele falou, e ele tá pra cima. Eu falei, então tá. E ele abriu, aí eu fui preparada, né? Eu falei, nossa, vou olhar o quarto dele. Aí eu fui, assim, eu entrava no meu corredor, o quarto dele era aqui, o meu era o quarto de frente e o banheiro. Eu fui olhando pro banheiro porque eu não queria olhar o quarto dele. E aí, quando eu vi, era a janela do banheiro. E aí, ali veio um filme. Eu falei, cara, é por isso que meu irmão gritou. Meu irmão viu o corpo. E aí, entrei em desespero. Porque eu falei, meu Deus, a pior forma de você receber a notícia de alguém é você ver a pessoa morta. E até então, eu não imaginava como que o Arthur tava. Pra mim, ele tava estraçalhado. Gente, são 3 andares, né? É muito alto. É muito alto. É muita coisa. E minha mãe não tinha chegado ainda. Quando a minha mãe chegou, já tava todo mundo. E aí, foi horrível. Porque ela passou muito mal. E ali o Senhor ligou minha chavinha, eu medicando as pessoas, eu resolvendo. Você que foi eu cuidei de todo a âncora mundo. de tudo. Eu fui a âncora de tudo. E ali o Senhor falou pra mim, Lili, é sobre isso, sabe? Ele me mandou visitação no cemitério. O Arthur morreu na sexta, eu fiz velório no sábado, no interior, no domingo eu fiz em São Paulo, pra ele se despedir de todo mundo, porque é o que eu falo, ele não tem noção do quanto ele era amado. E era muita gente. Eu nunca vi nada parecido. Eu não vi nada parecido. Quando eu vi aquela igreja dentro do velório do meu filho, em plena adoração, tocando o carrom que ele tocava, tocando violão e adorando ao Senhor daquela forma, o céu desceu. Tinha gente que entrava do outro velório e falava, que Deus é esse que você adora enterrando um filho? E eu falava, é o Deus que eu acredito. É Ele que vai me sustentar. E ali o Senhor falou pra mim, ele falou, filha, você não pode se calar. Eu levei ele ao chão, o caixão dele tá aberto, ele não tá quebrado para que você possa ficar de pé. Tem uma geração doente. E ali eu entendi o que eu precisava fazer, sabe? Eu não podia me calar. E aí eu decidi voltar, porque ali já não era mais meu tempo, não era mais meu momento. E eu voltei pra São Paulo, né? Voltei pra Diadema. Tive que fazer uma escolha, não viver o luto dos outros pra viver o meu luto. Muitos eu sei que me condenam por isso, devem me olhar e falar que eu sou a pessoa mais insensível e mais fria do mundo, mas é a minha dor, né? É o seu luto. E você viver luto de outra pessoa é muito difícil. Porque o que eu falo é eu ter sido rápida, né, no processo, não quer dizer que eu sofra menos ou que eu sofra mais. É que eu ressignifiquei, né? O meu sofrimento trancado num quarto, 4 pessoas em 41 segundos, uma pessoa a cada 41 segundos se mata no mundo. Então, a minha reclusão, quantas pessoas morrem? O meu silêncio, quantas pessoas morrem? Hoje, quando eu acordo de manhã e falo assim, tia Lili, bom dia. Se você tá recebendo essa mensagem é porque eu optei não morrer porque você existe. É a minha voz. É o meu posicionamento. Não é o engolir a minha dor. É o ressignificar a minha dor que faz eu olhar, sabe? E viver. Quando eu recebo uma mãe falando assim, Lili, hoje eu vi que a minha filha é doente e eu não me identificava. Eu queria te agradecer porque eu não vou enterrá-la. Eu agradeço ao Senhor que Ele recolheu o meu filho e não o filho de alguém que ia guardar a sua dor num quarto e ia se afundar. Ele escolheu alguém que Ele saberia. Pra salvar outras vidas. É isso. É isso. E é muito louco, mas é isso. Muito louco. A gente começou falando... A gente começou falando que você é uma mulher gigante.
Lili, você é uma mulher gigante. Você falou que quando você viu, você teve a negação. E o processo do luto, ele tem, se eu não me engano, são 5 fases, né? Sim. A primeira foi a negação, foi instantânea. E logo em seguida, deu pra perceber que veio uma aceitação do que tinha acontecido, né? E assim, essa negação é muito louca, porque quando você fala em luto, em morte, a negação ela é mundana, né? Não só de alguém que é sanguíneo, imediato, né? O Arthur se matou no dia 1º de abril, piadista do jeito que ele era, galera. Ele se matou no dia da mentira, cara. No dia da mentira. Ele não sabe o que ele me teve de transtorno. Eu lá esperando o policial pra dizer seu filho realmente morreu. As pessoas, Lili, por que você tá fazendo piada? Eu falei, gente, não é tô piada. fazendo piada. Lili, você e o Arthur se juntaram pra brincar com isso? Eu falei, meu Deus, cara, é real. E assim, tanto que quem né, entendeu de início, falava assim, cara, como a pessoa é escrota nesse nível de achar que você tá fazendo piada. E eu falei, gente, não é. É o natural, é o negação. Você prefere negar a realidade, mesmo que a pior brincadeira do mundo. Porque assim, quem é pai, quem é mãe, né, jamais usaria um filho pra uma brincadeira. Você jamais brincaria que a Gabi morreu pra fazer uma peça, né? Pegar uma peça. Você fala o quê? Ganhei na loto, quebrei o braço, pedi demissão, raspei a cabeça, tô até grávida, coisa, né? mas... Que é uma piada mais leve, porque isso não vai impactar. Você não fala que você matou... Você não mata alguém numa brincadeira, né? Essa é a realidade. Mas quando você traz isso pra um perfil que era o do Arthur, ele não era a pessoa mais improvável de estar morta por um suicídio. Sim. Se eu falasse assim, o Arthur morreu. Sei lá, um acidente. Ok, né? Saiu de bicicleta, agora e o carro pegou. Realmente, o Arthur acabou de ganhar uma bicicleta. Ele sofreu um acidente. Sim. Então, assim, você prefere não acreditar, mas você não nega de uma forma tão afirmativa. E aí foi quando eu falei, cara, eu avisei pessoas pontuais. E eu falei, vou fazer um post, né? Porque, assim, eu preciso que as pessoas parem de me ligar porque o Arthur tá morto, eu tô com a polícia, né? Eu tinha que mandar foto que eu tava com a polícia. Gente, é real. Você mandou foto com a polícia. Pra dizer, gente, estou com a polícia. Tipo, eu falei que eu vou fazer uma live pra dizer. Mas é porque, assim, hoje é muito isso, né? E a Sim. gente vê como que tá banalizado as coisas. E a gente vive tão doido que a gente prefere não acreditar. A gente nega tudo. Tudo que é muito sério, a gente prefere negar. Uhum. E aí eu peguei e fiz um post. Falei, gente, é com muito pesar que eu venho comunicar hoje que o meu filho, o Arthur, veio a falecer. E assim que eu tiver maiores informações, eu falo pra todos vocês. E eu repostei na página dele, porque pros amigos saberem. E aí foi pior ainda, porque a galera falou, você tá postando, você não tá ligando pra falar uma brincadeira. E aí eu peguei e falei, mano, beleza. Gente, o Arthur se suicidou, ele pulou do 13º andar do nosso apartamento e não sobreviveu. Você teve que chocar pra... Chocante. E aí foi um choque. Só que, tanto que o pessoal falava assim, Lili, você vai falar sobre isso? Eu falei, gente, ele não morreu engasgado. E é o que você falou, é a causa. Ué, se você morre de câncer, você morre de câncer. Se você morre assassinado, você morre assassinado. Se você se suicida, você morre o quê? Dormindo? Não, você se suicidou. Você se suicidou. E isso vai me fazer mais mãe ou menos mãe? Não. Isso vai me deixar culpada ou não? O fato não tá mais aqui. É isso. E aí veio essa negativa, foi muito grande. Tanto que minhas amigas falam, Lili, a gente viajou pro interior querendo que fosse mentira. Quando a gente chegou e a gente te viu ali e falou, cara, não é. Tipo assim, meus amigos chegavam, eu tava na porta de um necrotério. Cara, é muito insano. É muito punk. E aí não deixaram eu vê-lo, né? A socorrista chegou com ele morto, mas ela tentou mais de 40 minutos reanimá-lo. E o pessoal, né? O policial falou assim, eu tive que tirar ela de cima do corpo dele. E ela falava, eu não posso chegar lá fora e falar pra aquela mãe que eu não consegui. Eu sou mãe. Mas ela não tinha o que fazer, né? E aí, quando eu fui reconhecê-lo no IML,
Porque ainda tem isso, né? Uhum. Não é só a notícia, você tem Não, que ir lá você ver tem que o ir lá corpo. e falar. Um necrotério bem sinistro, assim, ele tava, tipo, naquela bandeja. E aí o cara do IML falou assim pra mim: não pode tocar. Foi a mesma coisa que ele falou, deita lá com ele, né? Porque... Você tocou. Não, gente, não tinha como. Não tinha como, é seu filho. Porque quando eu fui muito preparada, né? Eu fui assim, depois que teve, fiz boletim de ocorrência, fiz liberação, dei a notícia para as pessoas que seriam mais difíceis de dar. Algumas que eu queria, eu não consegui, veio por rede social, enfim, foi um choque, foi um impacto. Imagina as meninas como não recebeu isso, os amigos, as pessoas que conviviam. É muito intenso, né? É muito difícil. E aí eu fui para casa... E aí eu falei assim, eu vou tomar banho. Aí o pessoal falou, banho aonde? Eu falei, no banheiro, né? Tipo, você toma banho aonde? Não, Li, mas aonde? Eu falei, no meu apartamento. Não, você não vai tomar banho onde ele pulou. Eu falei, vou, porque é o único lugar na minha casa que eu conversava. Aquela história, entre no seu quarto, feche as portas e converse. O meu secreto era o banheiro. Eu tomava banho conversando com Deus, vendo o pôr do sol e trocava uma ideia, brigava com Cristo direto. Falava, mano, você é vacilão fazendo isso comigo? Olha o que eu tô passando. Eu falo, a intimidade com Jesus que eu tenho é tipo de brigar, é treta, é meu parceiro real. Falei, eu vou conversar com ele onde? No quarto que eu não o conheço? É aqui o Eu vou pro lugar. banho. E aí minha amiga falou, mas você vai tomar banho de porta aberta? Eu falei, gata, eu não vou pular. Se esse é o teu medo... Aí ela ficou chocada, né? Porque ela falou assim, porque a real era o medo dela. Ela falou, mano, a Lili vai pular atrás porque não tem o que fazer. Eu falei, mas não. E aí eu fui orar e eu falei, pai, por quê? Por quê? Falei assim, eu não tô questionando, eu estou indagando. E ele falou assim pra mim, a única coisa que eu preciso que você saiba é que eu o levei até o chão. E eu achei que isso era coisa da minha cabeça, porque era o que eu queria acreditar. Quando eu cheguei no IML, no sábado de manhã, pra fazer a liberação do corpo dele, e eu vi o Arthur intacto. Ele parecia que ele tava dormindo. Ele tava só com o lençol no peito, partes íntimas, as pernas perfeitas. A primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão na cabeça. A cabeça dele não Intacta. tinha ponto, tava intacta. O cara do ML falou assim pra mim, né? Depois de 30 dias, quando saiu o laudo, ele me entregou. Ele falou, eu nunca vi isso em toda a minha vida, tá bom? Aí eu falei, o quê? Ele falou, não tem como. A pessoa, quando ela pula e ela cai, todos os ossos vão pra fora e estouram todos os órgãos. O Arthur teve perfuração só do pâncreas e do fígado. Ele morreu de hemorragia, fraturas múltiplas. Ele falou, mas não teve fratura exposta. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu falei pra ele assim, porque o Senhor o levou até o chão. E ali eu tive a plena certeza de quem era que eu seguia, entendeu? Se o Senhor o levou até o chão, ele não ia ter fraturas expostas. E acabou a mutilação dele. E acabou. E aí, às vezes as pessoas falam pra mim assim, nossa, o Arthur foi tão egoísta, ele não pensou em você. Falei, cara, quantas ações você toma que você não pensa em quem tá do teu lado? Várias. Porque quando você escolhe desobedecer a sua mãe, você não tá preocupada se você tá desobedecendo a sua mãe e magoando. Quando você escolhe terminar com alguém, ou trair uma pessoa, né, num relacionamento, você não se preocupa se essa pessoa vai se sentir destruída. Quando você escolhe roubar, você não tá preocupado com o que você tá fazendo com aquela pessoa. Quando você escolhe ser um assassino e acabar com aquela vida, você não pensa no outro. Por que o suicida ele tem que pensar no outro? E vem um pouco mais, né? A gente já sabia que era uma pessoa que tava passando por uma doença. É isso! E muita gente pensa que doença é só câncer e não! Tem que ser tratado da mesma forma que o câncer é tratado, que, sei lá, qualquer outro tipo de doença física Você que trata o nós coração, vemos, a você gente trata o trata. braço. Por que não tratar a mente? É uma doença. É uma doença. A morte dele veio por consequência de uma doença. Assim como um câncer, alguém que morre de câncer, a morte dele veio por consequência de uma doença. E aí, essa semana, né, eu fiquei meio refletiva. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pai, ele poderia ter morrido de tantas formas, cara. Né? Ele poderia ter tomado... Porque assim, minhas caixas de remédio sempre ficaram expostas desde pequena, porque eu ensinava, ó, isso aqui não é coisa pra você usar, isso aqui não é pra você mexer. E o Arthur sempre foi muito obediente. Falei, cara, ele podia ter tomado todos os remédios que tinha em casa.
Ele podia ter se enforcado, porque grande parte das pessoas morrem enforcadas, né? Elas se Sim. enforcam, eu comecei a perceber. Ele poderia ter se cortado, tipo... Não. Ele morreu na mutilação que ele mais gostava. Tentando se quebrar. Cara, isso é muito insano, sabia? É muito louco. Porque assim, ele pulou porque ele ia quebrar todos os ossos e era a forma da mutilação dele. E é uma coisa que a gente não sabe, é uma informação que Mano, isso é ninguém tem. muito insano. A pessoa que ela se corta, grande parte das vezes ela corta a garganta e se suicida assim. A pessoa que toma medicação, ela morre de medicação. A pessoa que se dopa, ela vai morrer por uma overdose medicamental. A mutilação do Arthur era se quebrar. E isso eu começo a olhar e falo, cara, como eu fui relapsa, sabe? Isso é um alerta, até pro pessoal saber que, a gente é relapso. Em várias circunstâncias. A gente é relapso quando a gente não escuta o que o outro tem pra dizer. Mas era uma informação que você não tinha. Sim, mas assim, isso, por quê? Porque a gente não escuta com os nossos ouvidos. A gente escuta com a orelha. Sabe? A gente não guarda. Não, você escuta com a orelhinha aqui, ó. Ela não vai lá pro teu tímpano, pro teu íntimo. Você escuta. Você não ouve. Entendeu? Então, assim, você não ouve o próximo, você não analisa o próximo, você não ama o próximo. Você não tá disposto pra realmente estar ali com o próximo. Então, assim, se eu que estava disposta não enxerguei, você imagina essa multidão de pais, mães e seres humanos omissos e indispostos. Que muitas vezes a gente acaba falando e... é frescura. Porque você vai pra um pai, o pai não quer ouvir na terapia, talvez que ele seja a causa que o filho dele tá doente, né? Então, assim, eu prefiro que ele fique doente, mas, Gina, eu vou assumir esse BO? Vou. Porque eu, né? O pai não tá preparado pra ouvir que, é a sua separação que fez a criança ficar doente. É o seu excesso de trabalho que fez ele ficar doente. O Arthur teve uma somatória, né? Ele teve a ausência, tipo, do pai, que ele não teve como conhecer, veio a surdez, veio o abuso. Então, assim, ele teve uma somatória, mas tem gente que é um ponto único e específico. É o abuso psicológico de você tem que estudar, sua nota tem que ser boa, você não presta pra nada. Quantas vezes eu falei pra ele, você não faz nada além de estudar. E não vai fazer direito? Então, quer dizer, se a única coisa que eu tenho que fazer direito, eu não faço, eu sou imprestável. Cara, isso é assim que eu falo, cara, me dá desespero e a vontade de chorar não é por culpa, por tristeza, é por pânico. Quantas vezes a gente transfere isso pros jovens? E a gente, assim, os que não se matam crescem inúteis. Que é o que a gente tem, seres humanos doentes. E assim, o inútil de inutilização mesmo, sabe? Não de não prestar pra nada. Porque assim, você não consegue ser ninguém. Porque você é tão imprestável a sua vida inteira que como adulto você continua por inércia sendo imprestável. E aí você consegue ver que você é doente, a sociedade já te trata como louco, não como doente. O esquizofrênico, ele também não é louco. Ele é doente. E tem tratamento. O bipolar, ele não é louco. Ele é doente. O depressivo, ele não é frescurento. Ele é doente. O ansioso, ele não é frescura. Ele não é agitado. Ele é doente. Entende? Você é cardíaca. Você é doente. É doente. Você é diabética. Você é doente. É a mesma coisa. Você toma remédio de pressão desde sempre e vai morrer tomando. Se você tá doente da cabeça e precisar morrer tomando remédio, mas morrer na velhice, tome remédio. Não seja hipócrita. A dizer que a remédio vicia. O da pressão também, porque você toma a vida inteira. Sim. Se não te tratou, te viciou, né? Ué. Não. É que a pressão é tratamento contínuo. Não é vício. Pra mente também é. Na verdade, a gente tem muito preconceito, né? Muita gente fala assim, no meu tempo não tinha isso. Gente, quantos adultos doentes a gente tem hoje? Foi o que você falou, quantos adultos inúteis a gente tem hoje? A gente não tinha acesso. E hoje a gente tem uma informação que, assim, o seu filho se suicidou.
no minuto seguinte que você colocou na rede social, quantas pessoas ficaram sabendo? E assim, sabe o que mais me assusta? Mais, assim, no dia, desde da hora, né, que o Arthur tentou suicídio, tentou, né, não, ele não tentou, né, porque o Arthur nunca tentou, né, o Arthur executou o seu próprio suicídio. A quantidade de amigos conhecidos que testemunharam pra mim que tentaram tirar a própria vida é algo assustador. Que eu nunca tinha visto. E talvez os pais não saibam. De um amigo meu falar assim... Se eu tivesse contado a minha história pro Arthur, será que eu teria mudado a história dele? Eu falei, que história? Ele falou, eu já tentei me matar. Eu falei, como? Ele falou, cortei a garganta. Eu falei, mas você não tem cicatriz? Ele falou, Lili, eu uso barba. Ou seja, ele botou barba pra esconder a cicatriz da tentativa de suicídio. Aí eu falei pra ele, não. Talvez postergasse. Talvez mostrasse. E não tem como a gente pensar muito no que poderia acontecer, entendeu? Porque o fato já aconteceu. Eu falei, mas abra sua boca, chama essa molecada que tá ao redor. Não precisa pôr nas redes sociais, porque nem sempre você consegue, né? Mas chama a galera aí. Fala com quem tá próximo. Fala pra sua sobrinha. Conta isso pros seus filhos desde sempre. Sabe? Pra que eles entendam que tá tudo bem, realmente não tá bem. Que você já se sentiu assim um dia. Que a pessoa não tá sozinha agora. E aí, outro dado que me assusta, né, que eu não sabia. Pais depressivos geram filhos depressivos. Ele é genético. Então, se você não quer ter um filho depressivo, se trate. Cure a sua. Cure a sua depressão. Porque uma pessoa que é viciada em crack, ela, grande parte das vezes, ela vai gerar uma criança viciada já em drogas, né? Tem abstinência, o bebê. Uma pessoa que ela tem diabetes, provavelmente ela vai ter um filho diabético, né? Não que não nasça, mas vai desenvolver porque é genético. Então, se você não tratar a sua depressão, a sua doença psicossomática, ela vai ser transferida pro teu filho. Vai. Ela vai. Vai. Isso é cientificamente comprovado. Pode ser que não todos, mas grande parte deles. E a gente não tem essa informação também, não. Porque... eu tenho depressão. Muita gente nem fala, né, que tem a depressão, não assume pra si mesmo que tem a depressão. E é como uma doença como qualquer outra que pode ser tratada. E hoje, eu acredito que comparando sei lá, acho que, né, vou comparar eu e meu pai, né, da minha geração. A geração do meu pai tinha muito menos acesso, a minha hoje tá com um acesso mais facilitado. E a gente consegue ajuda. E ainda é difícil, porque você falou, você mudou pra uma cidade, quanto tempo demorou pra realmente achar uma ajuda, né? Mas a gente consegue. Talvez se a gente falar pro amiguinho, a amiguinha do seu filho foi de extrema importância. Muito, por isso que eu grito isso pra essa geração. Gente, seja sensível. Seja. Então, quando você tá na escola e você vê alguém se cortando, quando você vê alguém que tá mais recluso, ou que você vê que a pessoa é muito alegre ali, só que aí, quando ela vai embora, não é mais a mesma coisa. Fala com alguém. Acho que pede ajuda, né? Às vezes, aquela pessoa que tá passando pelo problema não consegue falar. Mas você que tá vendo, você pode falar. Você pode ser uma mão de apoio ali. E a sua história é muito forte. Confesso que eu estou bem abalada, mas é de muita importância. E eu queria que você deixasse aqui. Normalmente eu peço uma frase ou uma inspiração, mas para você eu vou pedir duas, tá? Uma, eu queria que fosse direcionado pro jovem que tá assistindo aqui, que tá com problema de depressão, que tá se sentindo sozinho. E que tá pensando em fazer alguma coisa. Eu queria que você deixasse uma frase e depois eu te peço a outra. Eu queria que você deixasse algum comentário pra ele. Primeiro que você nunca tá sozinho, né? Eu acho que isso é muito importante. Você é doente, né? Eu acho que a gente precisa aceitar que nós precisamos de ajuda. Então, se você tá passando por um momento assim... Eu sei que grande parte das vezes os pais, eles não querem saber que o seu filho é doente, porque eu tenho vivenciado muito isso, eu tenho visto. Procure alguém que você tenha confiabilidade pra isso, sabe? Nem que essa pessoa seja eu, se você não conseguir.
a gente vai criar um caminho, uma estratégia pra te ajudar. O suicídio não te faz um herói. O Arthur não é um herói. O Arthur, ele morreu doente. Ele não foi corajoso. O Arthur teve um surto psicótico. Então, se você tá ouvindo isso aqui e fala assim, cara, olha só como a mãe dela cresceu, olha como é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Então, você não será um herói, a tua vida importa, peça ajuda, seja a ajuda, né? Eu acho que é o importante. E Jesus, ele nunca te deixa sozinho. Nunca. Eu sou a prova viva disso. E eu nem falo de religião, eu falo de Jesus. Jesus, ele andava com os doentes. Jesus andava com as pessoas erradas. Jesus, ele está para aqueles que precisam. E você precisa. Então, se apegue a Cristo, peça ajuda médica, peça uma ajuda profissional. E eu tô aqui. Todos os dias da minha vida, qualquer horário, eu tô aqui para ajudar vocês. É muito importante isso. Muito! Muito. Porque às vezes a gente não sabe com quem contar. E você se dispor É isso. é importante. E eu queria que você deixasse uma frase, principalmente para as mulheres, que às vezes é carregada uma culpa muito grande, né? Então, para aquela mãe, independente se o filho tem depressão ou não, mas para uma mãe, que você pudesse dar uma frase de apoio e para levantar essa mulher. Cara, uma coisa que eu aprendi, né, desde que eu descobri que eu seria mãe, é que quando eu olho assim, o homem, ele não tem a capacidade gestacional, não só física, emocional e espiritual. Então, ser mãe, seja gerar no coração, porque a gente sabe que tem muita mãe aí que gera no coração, ela escolhe. Hoje eu tô me tornando mãe de coração, assim, de escolha, de amar essa molecada. Entenda a generosidade que Jesus teve ao te escolher para gerar, seja de útero, seja de coração, né? E entenda que não existe fórmula, não existe forma. Erros serão constantes na nossa vida. Mas de uma coisa eu tenho a plena certeza, de que se o Senhor nos escolheu para sermos mulheres e sermos mãe, é porque Ele sabia que nós poderíamos ser coluna. E uma cabeça, ela não fica em pé sem a coluna, né? Então, que vocês possam ter força, que vocês possam ser sábias. A mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela sabe pedir socorro quando ela precisa. A mulher sábia, ela sabe ser generosa quando ela precisa. A mulher sábia, ela sabe se calar quando ela precisa. Então, que vocês sejam sábias, que vocês tenham sabedoria. Uma sabedoria que o Senhor deu como porção única para nós mulheres. Para que nós possamos ser executadoras do nosso lar. Para que nós possamos gerar filhos saudáveis, amados. E que se não tá tudo bem, seja sábia para pedir ajuda. Isso. Lili, onde que a gente pode te encontrar? Então, tô precisando de ajuda. Onde que eu acho a Lili? Tô nas redes sociais, lili.dayara com Y, depois vocês colocam a gente coloca lá o escrito. Arrobinha. Tô nas redes sociais, É muito louco porque eu odeio câmera. Gente, eu odeio. Tem só 3 aqui pra você. Eu sou super artista. Não gosto de vídeos. Sempre fui muito de fotografia. Gosto muito de foto, selfie. Então, tipo, a galera vê muito assim. Você vê meu Instagram, eu tenho 3.000 fotos. Porque eu curto muito fotos. Você vê minha galeria, eu tenho 28.000 fotos. Se um dia a Apple der pau, eu tô lascada. Que eu perdi toda a minha vida ali nas nuvens. Então, assim, eu gosto muito de fotografia. Só que eu odeio vídeos, né? E aí, muitos vêm me procurando. Tipo, Lili, faz vídeo falando, faz isso. Aí eu, ai, não, eu não quero. Aí vem podcast, falado, não, é vídeo. Eu falei, que bom, é vídeo.
Tá bom. Vamos fazer o quê? Live? Ah, live é vídeo. Então eu tô começando a criar aí alguns conteúdos. Fiz um vídeo por um convite de uma das meninas que me procuraram pela internet lá do Rio de Janeiro pedindo ajuda pra desabafar, conversar. Virou aí uma filha que eu carrego real. Brigo, dou bronca, a gente bate boca. Tipo filha real. Me convidou pra fazer um vídeo pra Faculdade do Rio de Janeiro, pra UFRJ. Um vídeo de 1 minuto e meio pra falar pros alunos, Setembro Amarelo. Mandei, postei. Gente, teve 38 mil visualizações já, algo que me assustou real. Não esperava. Compartilhamentos ímpares, assim, tipo... Empresas me procurando. Meu, seu vídeo é objetivo, é claro. Posso compartilhar no RH? É resolvida, gente. Falei, gente, é isso. Falo muito, mas... A gente percebeu. Tem que ser assertivo. E aí eu vi que realmente vídeos são importantes. O segundo já tem 10 mil visualizações, muitos compartilhamentos. Então eu tô buscando aí. Eu sei que Setembro Amarelo tá em alta. Todo mundo fala, só que o meu ano será amarelo, né? Sim. Então, a Lili Setembro Amarelo amarela. tem que ser vivido todos os dias. Eu sou a Lili amarela hoje, né? Tanto que assim, eu acho que é importante, a gente precisa falar, então tô nas redes, tô fazendo vídeo. Se você não consegue alcançar alguém, pode ter certeza que lá na minha página você vai encontrar um vídeo. E não é um vídeo que eu peguei na internet, é a minha cara, é a minha palavra, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E é o que você viveu. É o que eu vivi, então manda, compartilha, direciona para aquele pai, para aquela mãe que precisa de ajuda, direciona para aquele jovem que tá doente, o adulto que tá doente, porque a gente não trabalha só com isso, né? A juventude não é só uma juventude doente, nós somos uma nação doente. Sim. Então que nós possamos nos apegar. E se eu puder falar para todos... Sejam amor, sejam a luz que Jesus disse que nós seríamos. O Senhor disse que nós seríamos a luz do mundo. Então nós sejamos essa luz. Que nós não sejamos trevas. Que os nossos olhos brilhem aqueles que precisam. Que o nosso sorriso seja aquele alcançado e afagado. Que você não precisa andar com uma plaquinha como eu gostaria de andar com aquela plaquinha que é um abraço. Mas que você dê abraços. Se você não tem coragem de fazer o que eu faço, porque eu abraço a galera no metrô. Eu abraço se eu estiver na rua e eu achar que sua cara tá triste, eu vou te dar um abraço, a pessoa às vezes não entende nada. Eu abraço, sai chorando, eu viro as costas, eu vou embora e a pessoa fica sem entender nada. Se você não tem coragem de ser o que eu tenho coragem, dê abraço àqueles que estão próximos a ti. Dê abraço ao teu amigo, dê um abraço à tua mãe, abrace os seus filhos, esqueça as suas contas, esqueça o seu trabalho. A idolatria, o tempo maior que você passa é aquilo que você está idolatrando. Nós precisamos adorar a Deus e nós precisamos cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Então não adianta você dedicar a sua vida inteira por um trabalho e o seu filho está abandonado. Não adianta você viver a vida inteira querendo construir um império porque um dia você quer ter filhos e o seu marido ou sua esposa está abandonada. A gente precisa ter porção dividida e igual para todas as áreas da nossa vida. Então que vocês possam realmente entender a importância. Porque se hoje eu tô forte aqui é porque o Senhor me tem me capacitado. Mas é porque todos os dias na minha vida eu sei que eu sou intensa e eu sou dedicada a tudo aquilo que eu quero e eu preciso fazer. Eu fui a melhor mãe que o Arthur pôde ter. Eu fui a maior parceira que ele pôde ter. Eu fui a pessoa que mais errou com ele que ele podia ter. Porque eu era a mãe dele. E a mãe vai errar. O pai vai errar. A gente nunca vai acertar. Se o Arthur não tivesse se matado amanhã, quando ele tivesse grande, ele ia falar, cara, a minha mãe foi a mãe mais que alguém pode ter conhecido. Porque a minha mãe foi a pessoa que esteve comigo e fez tudo o que ela poderia. Mesmo as broncas e os direcionamentos errados. Então que nós possamos ser isso. Que nós possamos ter tesão de viver. Sabe? Porque nós perdemos o prazer de viver. Sabe por que a gente perdeu o prazer de viver, Gabi? Por quê? Porque o emprego nos consome e a gente não trabalha onde a gente gosta. Porque a escola nos consome, porque a escola virou uma coisa ruim. Porque a igreja nos afasta de Cristo e não nos aproxima dele. Então a gente perdeu o tesão de viver. Então que a gente volte a ter essa paixão. Sabe? Uma paixão pura. Que a gente tenha os olhos e o coração que Jesus tinha. Dele olhar para as pessoas que eram as menos improváveis. Eis-me aqui. Que tá aqui disposta a amar, a se dedicar, a se intensificar e trazer vida onde há morte. Obrigada. Eu que agradeço. A gente conhece muitas pessoas, né, próximas, que precisam de toda essa mensagem.
Não sei nem quanto tempo que deu aí, mas eu acredito que cada segundo desse episódio tem que ser assistido com o coração aberto, com a mente Amém. aberta, para poder realmente receber e que vai edificar a vida de muita gente. Amém. Tudo que você falou hoje aqui, a gente precisa levar no nosso coração e olhar pro lado e falar assim, deixa eu dar um abraço. Deixa eu ser mais aberta. Deixa eu parar de colocar tanta importância no meu Cronos que vive mastigando a gente. O teu próprio umbigo, né? Pro teu próprio umbigo. E olhar um pouquinho mais pro lado e pro próximo. Esse canal foi feito com esse intuito. De olhar pro próximo Amém. e É isso. de levantar pessoas, e não só mulheres, levantar pessoas. Amém. Muito obrigada, Lili. Imagina, Gabi. Foi um prazer imenso, uma honra imensa te receber aqui. Obrigada por seguir o teu propósito e falar com tanta propriedade e tão abertamente de tudo que você passou. Porque muita gente que tá assistindo, a gente aqui que tá vivenciando, precisa. Obrigada por você ter Imagina. aceitado esse bate-papo. Amém. Que o Senhor continue te capacitando, que você Amém. continue sendo voz ativa, que você consiga alcançar milhares e milhares de mulheres, de vidas. Direcione o seu caminho ao Senhor e eu tenho certeza que os frutos virão. Amém. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. E curtam, compartilhem, sigam e vivenciem aí e naturalizem. Naturalizem realmente. necessário. Não só falem, naturalizem os processos da sua vida. Muito obrigada a você que acompanhou esse episódio. Eu realmente espero que você receba de coração e mente aberta. E eu te espero no próximo episódio também. E vidas importam, não é só por falar, não. A tua vida importa, a vida da Lili importa, a minha vida importa. E se você precisar de ajuda, a Lili já deixou o contato dela, mas você tem o meu contato também, porque a gente sempre deixa aqui. Fale comigo, que a gente vai te ajudar. Um beijo e obrigada, gente. Tchau, gente!